Capítulo 201, Norte Continente Tradutor, Atlas Studios Editor. Atlas Studios Anchial havia desbloqueado 2 novas habilidades e 3 novos talentos. Bate-a-Bit foi adquirido ao atingir o nível máximo de todas as habilidades em Night Stalker. Sem hesitar, Anchial também elevou o nível de todas as novas habilidades ao máximo. Sublinhado Visão de controle de campo NV.10, após a ativação, mais 15% de taxa de fogo, mais 20% de alcance, mais 22% de visão de campo. Dura 13 segundos. Recarga, 12 minutos. Uso de resistência, 300. Sublinhando ataques críticos letais, o dano crítico em pontos vitais aumenta de 200% para 250%. Lidar com 4 pontos críticos vitais em 2 segundos tem 0,1%, 1,5% de chance de desencadear um ataque letal. Sublinhado Combate, Proficiente, mais 5 for, mais 3 fim, mais 6% ataque corpo a corpo, mais 4% de chance de aparar. Sublinhando Tiro Proficiente, mais 6 dex, mais 8% de ataque com a arma de fogo, mais 4% de taxa de tiro. Sublinhado Hábito do Morcego, a visão não será afetada pela noite, capaz de detectar ambientes com som. Ao lutar durante a noite, mais 5% dex. Sublinhado Ele usou cerca de 12 milhões de pontos de experiência para maximizar os níveis dessas habilidades, nas quais ele gastou a maior parte dos pontos em aprimoramento médio e reparos meticulosos. Afinal, eles eram as principais habilidades da classe de segundo nível. Ainda havia muitos pontos de experiência na interface. Com todas essas habilidades atingindo o nível máximo, a força de Anchial aumentou em pelo menos 20%. As habilidades de melhorar e reparar eram as principais habilidades da classe mecânica. Uma dessas habilidades era Energia Magnética em Semente, que aumentou a afinidade com o maquinário em 33% quando atingiu o nível máximo. Anchial sentiu claramente que de repente entendeu as máquinas mais profundamente, e a velocidade e a qualidade com que ele construiu máquinas aumentaram tremendamente. Era a coisa certa, para ele, já que sua exigência de classe era construir 5 peças de equipamento de qualidade roxa com uma classificação de mais de 60. Aumentar sua capacidade de construir máquinas o ajudaria a atender aos requisitos. 5 equipamentos de alta qualidade em grau roxo e as classificações deveriam ser mais de 60. Era bastante difícil. A classificação do equipamento no Galaxy seguia um sistema de fácil compreensão. Equipamentos lendários de baixo nível de qualidade não forneceriam tantos atributos quanto os equipamentos de alto nível de qualidade roxa. Um equipamento de alto nível e de alta qualidade seria muito mais valioso. Anchial ainda tinha um grande número de pontos de experiência restantes após maximizar todas as suas habilidades. Ao escolher um projeto mecânico adequado maximizar seu nível, aumentaria muito a qualidade do produto final e multiplicaria a taxa de sucesso em mais de 7 vezes. Anchial pensou por algum tempo e decidiu fundir os projetos primeiro para ter mais opções. Com mais de 100 milhões EXP, ele poderia largar na fusão de conhecimentos básicos. Claro, ele não os estava fundindo aleatoriamente, ele apenas fundiu o maquinário que considerou confiável. Afinal, havia muitas combinações entre o conhecimento básico e, com cada fusão, os pontos de experiência necessários dobrariam. Se ele não os usasse com sabedoria, mesmo 100 milhões de pontos de experiência não seriam capazes de preencher este poço infinito. Depois de infundir dezenas de vezes continuamente e gastar milhões de pontos de experiência, Anchial recebeu dezenas de novos projetos que se espalharam por vários tipos com diferentes usos. Ele escolheu cuidadosamente 3 peças de maquinário para a missão de mudança de classe: lâminas divididas de corrente magnética composta, punho de ferro, braço mecânico pesado montado, pode ser desmontado, mini equipamento de manobra. Esses 3 não apenas atendiam aos requisitos, mas Anchial também achava que seriam úteis para ele. As lâminas divididas de corrente magnética composta eram uma arma semelhante à armadura retrátil controlada magneticamente. Ele tinha uma placa de metal redonda magnética como corpo, e algumas lâminas magnéticas destacáveis. Enchendo o núcleo com energia magnética ativariam a cadeia magnética. As lâminas seriam então dispersas e pairariam ao redor do núcleo com espaços entre eles. Se uma lâmina estivesse a uma certa distância da outra, elas se repeliriam, e se estivessem a mais de uma certa distância uma da outra,
Elas se atrairiam, o que fornecia uma solução de combate de médio alcance. Os controles das lâminas divididas de cadeia magnética composta eram complicados e exclusivos. Usando energia para ajustar a estrutura da cadeia magnética, as lâminas podem ser transformadas em diferentes formas. Com a combinação de certos gestos, as lâminas podiam ser usadas para atacar e defender de várias formas. Precisava de prática, assim como a armadura retrátil controlada magneticamente. As lâminas podiam ser colocadas em diferentes bolsos e combinadas durante o uso, o que era conveniente para fins furtivos e adequado para o Viper. Este também era um equipamento sobre-humano para um pugilista mecânico. Punho de ferro, braço mecânico pesado montado, pode ser desmontado, era um tipo de braço mecânico. Diferente do braço mecânico leve, o tamanho dele era muito grande. Era muitas vezes maior que seus braços. Sua fonte de energia era o motor e o motor embutidos. Como seu tamanho era muito grande, ele exigia muito da força do usuário. Anchial teve que usar o Viper para atender aos seus requisitos. Anchial escolheu isso porque poderia ser desmontado. Isso significava que ele poderia ser usado como parte do Viper para aprimoramento, se necessário. O mini equipamento de manobra parecia um cinto. Ele podia lançar rajadas de ar que permitiam ao usuário pular no ar, e seu combustível era muito caro. Havia um dispositivo de encaixe embutido para que não voasse sem o usuário. Isso cansaria o usuário até certo ponto, mas Anchial era praticamente imune a isso com sua quantidade de END. A coisa mais importante que esse dispositivo deu a Anchial foi agilidade. Ele estaria prestes a fazer curvas no ar e realizar todos os tipos de movimentos complicados, aumentando drasticamente sua mobilidade. Ele havia escolhido essas 3 peças de maquinário para tentar fazer equipamentos de qualidade roxa. Ele queria dar ao seu traje mecânico armas de combate corpo a corpo para cobrir a fraqueza de curto alcance do estilo de atirador. Os outros projetos, como canhões, minas terrestres e bombas, não eram adequados para fazer um equipamento de qualidade roxa, pois não havia muito espaço para melhorar. Ele imediatamente maximizou o nível das 3 plantas, que custaram cerca de 1 milhão de XP, mas não era nada para ele com todos os pontos de experiência que tinha. Não há materiais suficientes no avião. Anchial olhou seu inventário. Ele não havia reabastecido no continente ocidental. Ele ponderou por um tempo e decidiu fazer uso do nível máximo, médium e semente, e aprimorou todos os seus equipamentos atuais. Enquanto ele se mantinha ocupado no avião, ele voou a uma velocidade constante em direção ao destino deles, o continente norte. Um dia depois, o avião pousou na costa do continente norte. Anchial desceu do avião. Ele ficou arrepiado com o ar frio ao redor, estava congelando no continente norte. Anchial esfregou as palmas das mãos uma na outra e soprou uma névoa de ar quente, abriu o mapa e disse: existem 4 aldeias de noviços no continente norte também. Os jogadores de nível mais alto também devem avançar para o nível 20 em breve. O relógio estava correndo. Anchial pediu apressadamente ao piloto para decolar novamente assim que o avião fosse reabastecido. Chegou muito em breve à primeira aldeia de noviços do continente norte e foi saudado com calorosas boas-vindas. Os jogadores do continente norte o esperavam há muito tempo. Eles haviam lido sobre os jogadores do continente ocidental que se exibiam todos os dias com inveja e expectativa, finalmente era a vez deles se exibirem. Claro, os jogadores do continente sul ficaram ainda mais chateados. Anchial se manteve firme e os jogadores fizeram fila para lhe dar dinheiro e pontos de experiência com sorrisos em seus rostos. Os números na interface continuaram crescendo. De repente, uma comoção irrompeu na multidão. Altian saiu da multidão enquanto os jogadores ao seu redor se afastavam. Quero comprar a carta de referência, disse Altian. Anchial ergueu os olhos. Ele reconheceu Altian, um jogador profissional que tinha quase o mesmo nível de habilidade de Li Ji. Altian deu o dinheiro e pegou a carta de recomendação, mantendo uma expressão sem emoção o tempo todo. Ele aceitou a missão e partiu sem perder tempo. Neste momento, Anchial ouviu a conversa entre os jogadores ao redor. Altian não terminou todas as missões na Vila dos Novatos. Achei que ele tivesse ido embora há 2 dias. Não, eu vi voltar com meus próprios olhos. Ele ficou até hoje. Provavelmente esperando a missão do Black Panton. Não vale a pena perder 2 dias para um jogador profissional. Eu esperaria 10 dias se pudesse receber a missão de Black Panton. Os olhos de Anchial brilharam.
Altian parece uma boa escolha. Capítulo 202. Alumeira. 1. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios incluindo Altian. Anxial já havia entrado em contato com muitos jogadores profissionais e dado a eles as missões. A forma de completar a missão era através de um dispositivo de comunicação. Ele deu aos jogadores profissionais seu número e e-mail, e a missão só seria concluída depois que eles enviassem os detalhes para que ele pudesse completar sua própria missão. Se houvesse algum item da missão que precisasse ser entregue a Anis, ele teria que pegar o avião e recuperá-lo sozinho, em comparação com fazê-las ele mesmo. Ordenar que jogadores altamente qualificados o ajudem a completar essas missões o pouparia muito tempo, e ele poderia apenas sentar e aproveitar o lucro. Entre os jogadores profissionais que aceitaram as missões, muitos haviam sido jogadores muito fortes em sua vida anterior, e Altian estava no topo da lista. Anxial estava bastante interessado em Altian, mas como ele havia dito que só ficaria surpreso quando a missão fosse concluída, ele foi paciente. Anxial passava a maior parte do tempo na estrada, enquanto corria entre as aldeias de noviços no continente norte. Durante este tempo, ele usou o nível máximo, melhoria média, e atualizou seu equipamento e melhorou seus atributos. Ele também tentou construir os 3 equipamentos que escolheu e ficou bastante satisfeito com os resultados. Ele foi capaz de atingir a qualidade azul na primeira tentativa, o que significava que havia uma chance de alcançar a qualidade roxa após alguma prática e familiarização. Já havia jogadores que alcançaram o LV19 nas tabelas de classificação de nível. Com o ritmo de Anxial agora, ele seria capaz de terminar todas as aldeias novatas no continente do norte antes que o primeiro jogador atingisse o LV20. Quanto a André, Anxial não achava que conseguiria, mas não queria ir até André, pois era a sede da organização germinal, o que significava que era muito perigoso para ele. Além disso, os jogadores foram todos forçados a deixar as aldeias de novatos e foram espalhados por toda parte. No geral, o risco superava em muito o lucro de Anxial. No painel do planeta Aquamarine e no fórum, os jogadores do norte do continente foram os mais felizes. O segundo mais animado eram os jogadores de Andrea, em suas mentes, depois que Black Panton terminasse de percorrer as aldeias de novatos no norte do continente, ele iria para Andrea em seguida. Bem, isso é estranho. Anxial suspirou. O clima no continente norte estava frio. Seu terreno consistia principalmente de campos nevados e icebergs. A neve fina dançava no ar, a névoa cercava o topo da montanha e uma linha clara separava o corpo da montanha verde e preta e o pico branco coberto de neve. A terceira aldeia de noviços chamava-se Frostpine Village. Foi em um vale de floresta selado pelo gelo, onde feras ferozes vagavam. O avião pousou fora da floresta e Anxial cruzou a floresta com suas botas eletromagnéticas Over, seguindo o radar. O rugido da besta de longe lembrou a Anxial que o continente do norte estava cheio de bestas, e muitas delas eram de um nível bastante elevado. Como me lembrei, os Chapeclaw e Cibears em um campo de gelo são todos de alto nível, entre LV53 a 56, sem incluir as elites Obos. Posso atender aos requisitos para desbloquear o talento, tiro letal, pensou Anxial. O campo de gelo era bem longe, então Anxial decidiu ir para lá depois do que ele terminasse com a aldeia de novatos. Ele notou outra coisa ao olhar para o mapa: o território da família Lumeira não ficava longe de Frostpine Village. Não muito depois, Frostpine Village apareceu em sua mira. Ele acalmou sua mente, diminuiu a velocidade e se aproximou. Na floresta a 100 metros de Frostpine Village, cerca de uma dúzia de pessoas que estavam usando roupas de combate, armas de fogo e adagas estavam sentadas em um círculo organizando seus equipamentos. Eles eram uma equipe de combate de Alumeira, seguindo sua ordem para capturar alguns inumanos na Vila Frostpine e trazê-los de volta para a pesquisa. O capitão, Keaton, fumava um charuto enrolado à mão, com uma cara cruel. Ele puxou um blaster e disse: "Todo mundo conhece o plano de combate. Não estrague tudo. Relaxe, é apenas um bando de inumanos, moleza. Se eles se atreverem a resistir." Keaton deu um tapinha na granada em sua cintura. "Você não precisa ser mesquinho com esses brinquedinhos, destrua-os em pedacinhos." A equipe começou a rir. Além disso, esses inumanos parecem iguais a pessoas normais de fora, então não capture-os errados. Keaton olhou para o relógio e ordenou aos demais que se levantassem. "Organize seu equipamento."
Seguimos ao meu sinal. Neste momento, uma sombra em forma humana passou pelo beco fora da floresta. Um membro apontou e disse: Capitão, tem um transeunte ali. É um desumano. Provavelmente, existem muitas feras nesta floresta, apenas os inumanos estariam sozinhos. Capture este aqui e nós completaremos a missão. Eles estavam ansiosos para fazer isso. No entanto, eles esperaram alguns segundos e perceberam que o capitão não estava respondendo. Eles olharam para trás e foram atingidos por um choque. Os lábios do Zual, que é tão feroz e cruel, estavam tremendo de medo. Seu rosto estava pálido e até o charuto caiu no chão. O que está errado? Um membro estava confuso. Keaton engoliu em seco antes de dizer: o plano foi cancelado, saí agora. Por quê? A equipe ficou surpresa. Isso não é um inumano. Keaton disse com raiva. Ele é o fantasma negro. Ele teve um conflito com a família não muito tempo atrás. Black Panton. Todos na equipe ficaram pasmos. Eles queriam examinar e confirmar, mas perceberam que a figura havia sumido, a sombra havia desaparecido. No entanto, eles ouviram a voz de um estranho aparecer atrás deles. Ouvi dizer que você estava me ligando. Todos ficaram surpresos. Eles se viraram rigidamente e viram uma sombra negra parada atrás de Keaton, olhando para eles com curiosidade. Eles sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Keaton ficou horrorizado. Ele não percebeu Anchial se mover, atrás dele. A voz de Anchial era quase como um trovão que fez seu coração pular e suar, mesmo naquele tempo frio. Anchial ergueu as sobrancelhas. Ele os havia sentido de longe. O motivo pelo qual aqueles homens armados estavam tão nervosos na frente dele era provavelmente porque conheciam sua identidade e tinham motivos hostis. Você mesmo vai me contar ou quer que eu te ajude? Você pode tentar mentir também. Anchial dobrou os dedos. 7 lâminas voaram dos bolsos em sua cintura e pernas, flutuando no ar enquanto prendiam os pontos vitais de Keaton. Lâminas divididas de corrente magnética composta de qualidade azul. Seus danos foram baseados no uso de energia do usuário e elas foram capazes de formar muitos formatos de armas, mantendo uma velocidade de ataque muito alta. O equipamento tinha uma habilidade chamada Revolving Slashes. Uma vez ativadas, todas as lâminas formariam uma circulação como um palhaço jogando bolas, infligindo vários ferimentos em alta velocidade. Era uma ótima arma branca antes do LV-60. Da perspectiva dos jogadores, essa coisa seria um equipamento de nível divino nos estágios iniciais. Anchial gastou mais de 1 milhão de pontos de experiência para conseguir este projeto. Keaton estava apavorado com as lâminas flutuantes. Ele rapidamente listou a identidade e a missão da equipe, sem deixar nada de fora. Quando soube que eles pertencem a Lumera, os olhos de Anchial brilharam. Ele entendeu facilmente porque essas pessoas tinham medo dele. Ele ajudou Lu Sheng a atacar o território de Lumera na Vila do Vale Verde e se posicionou contra eles. Mas quando viu os rumores na Rede Negra, a Lumera só queria vingar Lu Sheng, mas não o mencionou. Eu deveria ser seu inimigo, eles estão com medo de mim? Anchial ficou subitamente interessado. Ele colocou de volta as lâminas divididas de corrente magnética composta e disse: vou te dizer ao seu líder que estarei visitando muito em breve. Os nervos tensos de Keaton afrouxaram. Ele imediatamente fugiu sem ousar olhar para trás, e o resto da equipe o seguiu. Depois de correr algumas centenas de metros, sem fôlego, Keaton parou e olhou para trás. Quando teve certeza de que Black Panton não os havia seguido, ele soltou um suspiro de alívio. Ele estava encharcado de suor como se tivesse acabado de sair de uma piscina, e seu coração batia extremamente rápido. Capitão, e agora? O medo ainda pairava no rosto de todos. Keaton engoliu sua saliva e disse: vamos transmitir a mensagem aos chefes. Ponto. Black Panton está no norte do continente e quer nos visitar. Visite os olhos de Darryl, o líder da família Lumera, se arregalaram em redondos como um urso furioso. Ainda não o encontramos, e agora ele ousa nos encontrar primeiro. Ele está nos desrespeitando totalmente. Eu vou matá-lo. O terceiro em comando, Siki, era um Charnook. Ele era enorme e tinha pele escura. Não seja tão impulsivo. Ele não deve ser confundido levianamente. Ele definitivamente tem algum apoio e não tem medo de se atrever a nos encontrar sozinho. Darryl olhou fixamente. Xiaojin, qual é a sua sugestão? Xiaojin empurrou seu monóculo e disse calmamente: ele apenas disse visita. Se ele queria nos atacar,
Não precisava nos dizer. Devemos entrar em contato com ele e ver o que ele quer. Talvez ele não esteja planejando entrar em combate. Dario franziu a testa e disse: vou vê-lo pessoalmente e ver como ele vai explicar o assassinato de nossos homens. Capítulo 203, Alumeira, 2, Tradutor, Atlas Studios Editor. Atlas Studios Frostpire Village era um ponto de encontro pobre para novatos. Pobre significava que havia muitas missões, portanto, embora os jogadores tenham um equipamento de baixa qualidade, eles acumularam muitos pontos de experiência. Muitos jogadores compraram habilidades de Anxiao, e eles tiravam fotos com ele de vez em quando. Ele era como uma celebridade, a multidão apareceu onde quer que ele fizesse. Anxiao deixou Frostpire Village em um avião depois de ficar por um dia e colher pontos de experiência. Ele trouxe todo o seu equipamento e foi para a família Alumeira. Ele não tinha a sensação de pertencer à família de seu corpo original, mas estava inevitavelmente curioso sobre isso, então queria perguntar por aí a respeito. Como Alumeira ainda estava buscando sua identidade original, Anxiao ficou muito interessado em entrar em contato com eles. Família Alumeira, um grande senhor da guerra no norte do continente, eles eram parceiros de Teseu. No planeta, eles têm 24 colônias, das quais 5 são grandes territórios. Eles são muito ricos, eles estão registrados como uma organização financeira legal em Teseu. Eles estão envolvidos em negócios, política e muitos outros campos, que são controlados por diferentes facções da família. A família Alumeira é separada em 4 facções internamente, que consistem na facção local liderada por Dario, a facção Xiao liderada por Xiaojin, a facção da Ilha Vermelha liderada pelo terceiro presidente Siki, e a facção norte da aliança local mais relaxada. A Alumeira é uma organização de senhores da guerra formada pela aliança de organizações de países mortos. A facção doméstica controlava o quadro geral e as outras facções estão sob seu comando. Eles pegaram muitos senhores da guerra soltos e se tornaram uma das organizações de senhores da guerra mais fortes no continente norte. Então, eles aceitaram o pedido de Teseu para fazer parte das forças governamentais e obtiveram o apoio do governo. Eles não fizeram grandes movimentos recentemente e, na maioria das vezes, resolveram problemas complicados para Teseu, especialmente em relação a Hailen. A situação no continente norte era diferente da dos outros continentes. Ao contrário de outras nações pacíficas, o conflito entre Teseu e Hailen foi muito intenso. A matança acontecia com muita frequência, e soldados, agentes e super-humanos lutavam em segredo. O ódio estava profundamente enraizado em ambas as nações. Teseu e Hailen eram países muito invasivos, e uma montanha não cabia 2 tigres. Por mais de 20 anos, eles não pararam de tentar derrotar e apagar um ao outro. Só recentemente, quando decidiram trabalhar juntos para a expedição para conquistar a organização germinal, eles pararam. A sede da Alumeira está cheia de perigos. Eles temem minha identidade e força apenas porque tenho uma grande influência, mas eu sou seu inimigo mesmo assim, então pode haver uma luta. Ponto. Uma grande colônia ficava na metade de um vale coberto de gelo, o quartel-general de Alumeira. Era uma ótima localização estratégica, pois era fácil de defender, mas difícil de invadir. Havia apenas 2 rotas para a colônia, uma era através da montanha e a outra era escalando os penhascos ao lado, ambas eram fortemente protegidas. As rochas da montanha eram verde escuras, a neve era branca e o vento era cortante. Na encruzilhada do caminho para o alto da montanha, um sentinela vestindo um casaco de algodão grosso examinava a área como de costume. Ele então de repente viu uma sombra na neve ao longe. Alguém está vindo. O sentinela alertou seu amigo para ficar alerta. A sombra logo se revelou totalmente e apareceu em sua visão. Os sentinelas endireitaram os rostos. Era ninguém menos que o fantasma negro que o líder ordenou que eles ficassem de olho. Os olhos de Anxiao brilharam. A conjuntura estava fortemente protegida, exatamente como ele esperava pelas informações que havia reunido. Ele se perguntou qual seria a atitude de Alumeira em relação a ele. Em pouco tempo, ele recebeu a resposta a essa pergunta. Depois de uma curta espera, a junção se abriu e um homem cercado por uma equipe caminhou em direção a Anxiao. Ele parou na frente dele e disse com um sorriso falso no rosto: Sr. Black Panton, bem-vindo à família Alumeira. Eu sou um Mil, estou aqui para guiá-lo. Por favor, siga-me, os líderes estão esperando por você. Bem, parece que a luta não vai acontecer tão cedo,
E pelo jeito que ele estava falando, eles provavelmente estão planejando uma festa no Hongate 1. Que problema, não poderia ser resolvido pela solução mais simples, a violência. Isso não seria bárbaro, é voltar ao básico, pular o que estava entre os dois e começar a luta logo de cara. Isso economizaria algum tempo para todos. Tempo é dinheiro. Siga, eu já estou aqui de qualquer maneira. Anxiao ergueu a mochila de ombro única, cheia de máquinas e seguiu Unmil pela trilha da montanha. O caminho serpenteava por entre as nuvens e os guardas seguiram ao lado da dupla enquanto eles passavam por uma junção após a outra. Anxiao manteve uma expressão séria o tempo todo. Unmil queria fazer perguntas a ele, mas não ousou por causa da expressão no rosto de Anxiao. Ele pensou várias vezes e perguntou com uma risada: os líderes ficaram muito surpresos quando souberam que você estava chegando. Afinal, houve alguma discórdia não muito tempo atrás. Vocês estão muito curiosos para saber por que estou aqui? Sim, não somos exatamente amigos, mas como você está vindo, acredito que tem um motivo amigável, disse Unmil. Estou aqui para procurar problemas. Ainda não decidi quem matar. Que tal começarmos com você? Xiao perguntou. Com a sua força, você não precisaria visitar se quisesse nos matar, quadros de nível médio, disse Unmil sem mudar de expressão. Isso não é uma piada engraçada. É assim mesmo. Xiao examinou os guardas ao lado deles. Eles estavam inexpressivos, seus dedos estavam sempre no gatilho e pareciam frios, duros e masculinos. Mas o suor frio escorrendo de suas costeletas sua respiração curta e rápida mostravam que eles não estavam tão calmos quanto pareciam. O capitão da guarda secretamente olhou e foi imediatamente capturado por Anxiao. Ele desviou o olhar no próximo segundo com horror em seus olhos. Mas eles parecem achar engraçado. A expressão de Anxiao parecia um sorriso, mas não um sorriso. Ele deu um tapinha no ombro do capitão e claramente sentiu o corpo do capitão se retesar por um momento. Unmil estava sorrindo por fora, mas estava com raiva por dentro. Ele não está aqui por um motivo amigável. Não sei por que ele está aqui. Anxiao semicerrou os olhos e perguntou do nada: Unmil. Certo? A que facção você pertence, homem ou os outros? A expressão de Unmil tornou-se anormal. Ele tossiu e disse: sou membro da família Lumera, só isso. Anxiao sorriu e não disse nada. Eles ficaram em silêncio até que a porta do território apareceu à vista. Unmil ficou aliviado. Estava aqui. Os líderes estão esperando por você no corredor. A porta se abriu e centenas de soldados avançaram, olhando para Anxiao. Eles pareciam ter confiança nos números. Unmil estava liderando o caminho na frente. Ele caminhou muito devagar de propósito para passar mais tempo no meio das forças armadas com o motivo de plantar medo em Anxiao. Anxiao entendeu o que estava acontecendo, mas não foi afetado. De repente, ele viu uma identificação flutuando fora da multidão. Havia jogadores aqui. Faz sentido. A Lumera não está longe de Frostpine Village, então alguns jogadores que deixaram a nova vila devem ter vindo para cá. Anxiao estreitou os olhos. Já existem jogadores no Lumera, então por que eles ainda estão capturando inumanos? Havia muitas possibilidades. Anxiao não pensou muito sobre isso e deixou o pensamento no fundo de sua cabeça. Seu objetivo era a Lumera, não importava se havia jogadores presentes. Ponto. Para que esses soldados estão se reunindo? Dezenas ou mais de jogadores discutiram a situação suavemente de longe enquanto olhavam para o corvo. Todos eles tiveram um Bambuhain antes de seus nomes. Eles eram membros da guilda Bambuhain, uma pequena guilda casual com menos de 100 membros, todos jovens. O líder da guilda, Bambuhain Fragrance, era uma linda jovem com cabelos longos. Eles parecem estar acolhendo alguém. Este é um evento inesperado. Vamos dar uma olhada. Talvez possamos desencadear algumas missões, disse o belo Bambuhain Flea. Então ele olhou para o resto dos membros interrogativamente. Claro, ninguém se opôs. Este grupo de jogadores da guilda Bambuhain era o único jogador nesta colônia, e eles só o encontraram por acaso. Não havia muita informação incluída nos mapas deste lugar que foram vendidos na aldeia dos novatos. O mapa nas interfaces do jogador estava cheio de névoa. Os locais só seriam revelados se eles próprios fossem lá ou comprassem um mapa para lá. Eles caminharam em direção à multidão, e Bambuhain Xuan gritou surpreso: isso é Black Panton. O grupo ficou chocado. Eles olharam mais de perto e confirmaram que estavam certos.
Então se entreolharam com admiração. Por que Black Phantom está aqui? As pessoas aqui parecem ser hostis com ele. Bambuhine, Fragrância franziu a testa e ponderou em voz alta. Ele apareceu em várias aldeias de novatos há alguns dias, então deve haver uma razão para ele estar aqui de repente. Os olhos de Bambuhine Swan brilharam. Este é um enredo inesperado. Pode haver missões ocultas. Luke, eu ainda não vi Black Phantom. Agora posso aprender habilidades com ele sem ir para uma aldeia de novatos. Lembre-me de que há alguns cartazes de vídeo procurando por uma filmagem dele. Eles pararam em frente ao corredor quando viram Anxiao entrar. O corredor era uma área de alto nível que não estava aberta para eles. Eles precisavam de pontos de relacionamento suficientes para entrar, mas Black Phantom poderia simplesmente entrar. Eles estavam frustrados. Vamos todos esperar lá fora, Bambuhine Fragrância disse. Ele pode sair muito em breve. Capítulo 204, Alumeira, 3, Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. A estrutura do salão lembrava Anxiao dos antigos reinos descritos em livros. Era espaçoso, com fileiras de cadeiras de ambos os lados, e no final estava o assento principal coberto com a pele de um urso branco. Alinhados nas paredes, havia guardas em alerta máximo. O salão estava cheio de altos funcionários da Alumeira. Eles se viraram para olhar para Anxiao quase simultaneamente, com frieza e hostilidade em seus olhos. Muitas dessas pessoas pensaram que Anxiao tinha intenções perversas ao vir aqui de repente, então a maioria delas discordou em encontrar o lendário assassino que possivelmente era um inimigo. Eles tinham ouvido falar das coisas que Black Phantom fez e sabiam que Anxiao era esquivo, então não tinham ideia do que ele faria. No entanto, Xiaojin disse que, como Anxiao era um assassino, seria mais seguro encontrá-lo cara a cara. Também havia guardas nos corredores, todos prontos para puxar o gatilho a qualquer momento. Super-humanos também se escondiam no escuro, o que deu aos oficiais, de alto escalão da Alumeira, alguma sensação de segurança. Black Phantom. Darryl, que estava sentado na cadeira principal, acenou com as mãos casualmente. Dê a ele um assento. Um guarda puxou uma cadeira e a colocou no meio do corredor como se fosse uma integração. Anxiao sabia que eles estavam tentando plantar medo nele. Ele tinha vindo sozinho, e a Alumeira definitivamente queria se manter firme. Anxiao não se importou. Ele colocou a enorme mochila de ombro único no chão e sentou-se firmemente. Vocês não querem se apresentar. Pare de atuar, Darryl disse friamente. Você definitivamente já examinou nossos dados na Darknet. Anxiao examinou os membros da Alumeira no corredor e percebeu algo bastante interessante. Esses funcionários de alto escalão sentaram-se separadamente. Os pertencentes à facção nacional sentaram-se ao redor de Darryl, enquanto Xiaojin, Senki e a facção norte se sentaram separadamente. Este detalhe mostrou que havia algum conflito forte dentro da Alumeira. Havia também algumas presenças ocultas muito fortes ao redor. Anxiao estava supondo que, se a reunião desse errado, ele seria atacado em uma fração de segundo. O que é claro não seria um problema para ele. A maior parte da atenção de Anxiao estava em Xiaojin e nos membros de sua facção. Ele os examinava discretamente. Esta era a família de seu corpo original e quase o mataram. Bang! De repente, Darryl bateu a maçaneta da cadeira e gritou, em Green Valleyville, você atacou nosso território e matou nossos homens. Qual é a sua explicação para isso? A atmosfera ficou tensa, imediatamente. Essas presenças fortes começaram a ficar tensas também, e as outras facções estavam agindo indiferentes. Apenas a facção local estava cheia de hostilidade. Anxiao lembrou que havia matado um dos filhos adotivos de Xiaojin, mas Xiaojin tinha uma expressão impassível. Anxiao não conseguia descobrir o que ele estava pensando. E daí se eu os matasse? Se você não está feliz com isso, lute comigo. A expressão de Anxiao parecia um sorriso, mas não um sorriso. Darryl não conseguia acreditar que Anxiao era tão arrogante em seu território. Ele quase ficou chocado por um segundo, então se transformou em raiva. Você antes de terminar sua frase, Anxiao disse de repente, você trabalhou com a organização Germinal. Não serei o único a vir procurar problemas com você as 6 nações também. A multidão ficou pasma. Trabalhando com a organização Germinal? Desde quando? Darryl forçou a gritaria a garganta abaixo e suprimiu sua raiva o máximo que pôde. Do que você está falando? Nunca trabalhamos com a organização Germinal. 0,
para quem a organização germinal está oferecendo uma soma enorme. Era um membro de sua família, respondeu Anxiao. Como você explica isso? Daryl de repente percebeu por que Black Phantom os atacou sem motivo, foi porque ele os confundiu com uma conexão com a organização germinal. A equipe que estava procurando por Anxiao pode ter sido descoberta pelo Fantasma Negro quando eles passaram pela vila do Vale Verde. Tendo ouvido que a organização germinal era inimiga do Fantasma Negro, Daryl percebeu que havia encontrado a causa das perguntas que procurava. Ele balançou a cabeça e disse, você está errado. O procurado Zero é o segundo filho do vice-líder Xiaojin, Anxiao. Anxiao franziu a testa. Ele olhou para Daryl discretamente com olhos cheios de significados não ditos. Daryl continuou falando. Mas Anxiao já não é nosso parente. Além disso, a organização germinal ao recompensar Anxiao, significa que ele é seu inimigo. Há mais razões para não trabalharmos com a organização germinal. Parecia que a Lumera queria cortar seus laços. Os olhos de Anxiao brilharam enquanto ele lentamente tirava as palavras de sua boca. Ele propositalmente agiu como se estivesse falando de uma maneira muito séria e disse, eu acredito, com a inteligência da organização germinal, eles definitivamente sabiam que Anxiao pertencia a você. Você é a melhor pista que eles têm. Porque a organização germinal não entraria em contato com você. O rosto de Daryl estava surpreso. Eles realmente não nos contataram. Você acha que eu vou acreditar nisso? Você acha que as organizações de inteligência das 6 nações acreditarão nisso? Anxiao disse friamente. Há muitas partes suspeitas na história. Só posso presumir que você está ajudando a organização germinal a encontrar o homem procurado, e existe até a possibilidade de que esse homem procurado tenha sido enviado por você para fazer coisas para a organização germinal. Daryl franziu a testa e disse, isso não é totalmente verdade. Há mais nisso. Eu gostaria de ouvir o que mais há então. Anxiao não tinha medo. Sua atitude fez Daryl cerrar os dentes. Para o bem da família, eles tiveram que cortar laços com a organização germinal muito claramente. A guerra entre as 6 nações e a organização germinal estava prestes a estourar, então se eles fossem mal interpretados, a Lumera estaria em uma situação terrível. Embora Anxiao tivesse vindo sozinho, Daryl não se atreveu a fazer nada com ele. Afinal, ele era o Fantasma Negro, com sua identidade e força. O fato de estar ali pode até ter havido uma ordem da Darknet. Se eles o matassem, a Darknet se tornaria sua inimiga, e isso provaria o fato de que eles estavam trabalhando com a organização germinal. Mais importante ainda, Black Phantom era insondável. As pessoas no quartel-general não tinham confiança em matá-lo e descobrir se podiam não valia o risco. Portanto, neste momento, Daryl só poderia suportar a arrogância de Anxiao. Ele olhou para Xiaojin com um olhar feroz. Ele sentiu que tudo isso foi causado por Xiaojin. Portanto, ele girou os olhos e disse em voz alta, ok, líder Xiao, você deve contar a ele os detalhes. Xiaojin olhou para Daryl fracamente. Ele virou a cabeça e disse, Xiaoai, diga a ele. Um jovem bonito saiu de trás de Xiaojin, sua expressão bastante cruel. Xiaoai, o primeiro e melhor filho de Xiaojin, responsável em parte pela facção Xiao. Ele era alguém com poder político real, e Xiaojin o criou para ocupar seu lugar. Há um ano, eu estava guardando um comboio de suprimentos e fui atacado no meio do caminho. Anxiao desapareceu. Não tenho ideia do que aconteceu com ele depois, Xiaoai disse friamente. Desta vez, um líder da facção do norte disse, mais detalhes, por favor. Nosso convidado parece não acreditar. Xiaoai deixou escapar um grunhido e disse, os agressores vieram atrás de mim. Anxiao é meu irmão, então fiz com que ele se parecesse comigo e dividi a atenção deles como isca, só então pude escapar com sucesso. Eu voltei procurando-o com mais tropas depois, mas não fomos capazes de encontrá-lo. Anxiao ergueu as sobrancelhas. Então, você deixou seu irmãozinho morrer por você. Ele estava disposto a isso. O que você acha? Xiaoai já estava irritado. A multidão conversava entre si, olhos com todos os tipos de emoções fixos em Xiaoai. Foi isso que aconteceu, disse Daryl. Podemos mostrar mais evidências e, acredite ou não, não temos nenhuma relação com a organização germinal. Anxiao acenou com a cabeça. Ele já havia recebido as informações de que precisava, o que aconteceu com o dono original deste corpo e a atitude de sua família para com ele. Quando ele mencionou o dono original deste corpo,
As pessoas da facção Xiao o trataram como se fosse um estranho. Isso foi especialmente verdade para Xiao Ai, que não demonstrou nem mesmo um pingo de remorso por matar seu próprio irmão mais novo, e Xiao Jin não teve nenhum problema com isso. Em conclusão, o dono original do corpo não era amado por ninguém, todos o tratavam como nada. Você teve uma vida muito difícil, An Xiao pensou. As pessoas no corredor de repente perceberam algo. O que aconteceu com o controle da situação? Quando se tornou o Black Phantom nos interrogando. Este é o nosso território, e quanto à nossa dignidade. Capítulo 205, Assassínio. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Você matou meu filho adotivo, Xiao Jin disse de repente. Este é um assunto privado, chefe Xiao, respondeu An Xiao. Vamos discutir isso em particular. Certo. Xiao Jin acenou com a cabeça. Os olhos da multidão brilharam. A resposta de Black Phantom ao mesmo assunto foi completamente diferente. Darryl mostrou infelicidade no rosto, mas não disse nada. An Xiao virou a cabeça para olhar para Darryl e disse, está tarde. Você não se importa se eu passar a noite, certo? Xiao Jin, cuide dele. Reunião encerrada. Darryl se levantou e saiu. A multidão passou por An Xiao com diferentes expressões em seus rostos. Um homem caminhou até An Xiao, sorriu e disse, eu sou Xiao Ming, um filho adotivo do líder Xiao. Eu cuidarei de você durante a sua estadia. Por favor, siga-me. An Xiao olhou em volta e percebeu que o Mil, que o trouxera aqui, estava desaparecido. O conflito interno na Lumière é realmente muito grave. A atmosfera tensa no corredor anteriormente provou ainda mais seu ponto. Com esses pensamentos em mente, An Xiao saiu do corredor. De repente, uma, dúzia ou mais de jogadores o cercaram com entusiasmo em seus rostos. Eles eram todos da guilda Bamboo Rain. O Bamboo Rain Xuan ativou as funções de gravação. Queremos aprender habilidades, disse Bamboo Rain Fragrance. An Xiao certamente não perderia a oportunidade de ganhar alguns pontos de experiência, então ele casualmente abriu a interface de habilidade. Xiao Ming, que estava parado ao lado, perguntou surpreso, você os conhece? An Xiao balançou a cabeça. Black Phantom parece ser muito popular entre os inumanos. Os membros da Lumière que passaram por ali perceberam isso e ficaram bastante surpresos. A Bamboo Rain Guild queria iniciar missões, mas An Xiao não fez nenhuma outra interação. Ele se afastou depois de parar por alguns segundos. É uma trama inesperada, mas não a missão. Bamboo Rain Fli estava confuso. Parece que minha gravação não tem nada de interessante, disse Bamboo Rain Xuan, frustrado. Xiao Ming arranjou um quarto para An Xiao. Embora a atitude de An Xiao pela manhã tenha deixado muitos oficiais de alto escalão muito zangados, ele explicou a fonte de sua hostilidade. Portanto, a atmosfera não estava tão tensa. Naquela noite, Xiao Jin convidou An Xiao para sua mansão com o propósito de discutir uma compensação. Ao chegar ao local, An Xiao percebeu que os filhos de Xiao Jin estavam todos reunidos ao redor, incluindo Xiao Ai e outros irmãos e irmãs. No entanto, os filhos adotivos não estavam lá. Xiao Jin tinha o mesmo rosto inexpressivo de durante o dia, imprevisível. An Xiao estava olhando para Xiao Jin e seus filhos, e essas pessoas estavam olhando para ele também. Que compensação você quer? An Xiao olhou para Xiao Jin e deu um sorriso que não parecia realmente um sorriso. É o azar dele ter morrido. A expressão de Xiao Jin estava fria. Para ele, os filhos adotivos eram apenas assistentes e ferramentas. Então por que você me convidou aqui? An Xiao ergueu uma sobrancelha. Não há lados ruins em conhecer um assassino famoso. An Xiao não conseguia descobrir o motivo de Xiao Jin. Talvez fosse apenas para construir um relacionamento. Talvez houvesse outros motivos. De qualquer maneira, An Xiao estava interessado em fazer mais contato com a família de seu dono do corpo original para que ele pudesse atrair mais informações de sua boca. Eles conversaram casualmente, falando sobre todos os tipos de coisas. Xiao Ai e seus irmãos diziam uma ou duas palavras de vez em quando e a atmosfera era pacífica. Xiao Ai era o líder dos irmãos, podia-se sentir uma sensação de adoração quando os irmãos falavam com ele, mas Xiao Ai não reagiu a isso, como se essa fosse a norma. Uma hora se passou sem que ninguém notasse. An Xiao de repente franziu a testa e disse, estou muito interessado em An Xiao. Vamos falar mais sobre ele. A atmosfera de repente ficou fria. Xiao Jin largou a xícara e disse lentamente, ele é meu filho.
Ele sempre foi incompetente, mas não pensei que ele seria procurado pela organização germinal. Achei que ele estava morto com certeza, disse Xiaowai. Não admira que digam que os flagelos duram 1000 anos. Ele ainda está nos trazendo problemas. An Xiao apontou para si mesmo e disse, você quer dizer que estou encrencado? Xiaowai deu uma risada fria e disse, você não está? Com uma tosse leve, Xiao Jin disse, está ficando tarde, de fato, é. An Xiao se levantou e saiu. Xiao Ming o trouxe de volta para seu quarto. Ele passou uma pilha de documentos para An Xiao ao passar pela porta. Esta é a informação de An Xiao. Meu pai me disse para dar a você. An Xiao acenou com a cabeça e aceitou. Assim que An Xiao entrou na sala, ele verificou todos os cantos cuidadosamente. Antes de sua partida, havia 3 dispositivos de monitoramento e agora havia mais um. Ele balançou a cabeça e usou um programa para quebrá-lo mais uma vez. Depois de fazer isso, só então ele começou a ler os documentos, a partir dos quais obteve uma compreensão mais profunda do dono original de seu corpo. Ele era, basicamente um ninguém, e também não ouviu falar de nenhum NPC chamado An Xiao em sua vida anterior. Suspiro. An Xiao balançou a cabeça. Ele havia feito contato com a Lumera para saber mais sobre o dono original de seu corpo, e ele já havia conseguido isso. Fosse a atitude de Lumera aos seus problemas internos, nada disso importava para ele, porque não tinha nada a ver com ele, e sua dita hostilidade era apenas uma forma de mostrar sua posição forte. A Lumera já estava engolindo tudo e não queria se tornar seu inimigo, então An Xiao seria estúpido se matasse seu povo em seu quartel-general. Não havia nenhum benefício em criar outro inimigo para si mesmo sem motivo. Assim que a Lumera souber que sou Xiao An, me pergunto como eles reagirão. An Xiao colocou os documentos de lado. Deitou-se na cama e fechou os olhos. Ele planejou partir no dia seguinte. À meia-noite na mansão de Dahil. É tudo por causa daquele idiota do Xiao Jin que a Lumera foi sugado para isso. Aquele idiota está construindo seu poder sem se preocupar com nada. Ele está obviamente tentando tomar o poder. No entanto, a facção do norte é minha aliada, e a facção da Ilha Vermelha disse que sempre foi neutra. O que ele tem que estar contra mim? Dahil cerrou os dentes. Quando a Lumera foi criada, havia paz internamente, mas quando o tamanho da organização começou a crescer, os conflitos começaram a acontecer. Como o dono da casa, a facção local obteve a maioria dos benefícios e estava no meio do conflito. Embora todas as facções seguissem as ordens na superfície, todas tinham ambições de assumir o controle e tomar o poder. Felizmente, depois de todos esses longos anos de parceria, eles estavam profundamente conectados um com o outro, então nenhum deles ousou fazer nada além da linha. Um assassinato era quase impossível de acontecer. Mesmo que houvesse, foi planejado em segredo. Xiao Jin representava a maior ameaça. E Dahil foi quem planejou secretamente o ataque a Xiaowai, que, infelizmente falhou. Eles apenas conseguiram matar An Xiao, que não importava nada. Quem teria pensado que depois de um ano, o An Xiao com quem ninguém se importava se tornaria uma pessoa procurada com uma recompensa ultrajante da organização germinal e traria para a família um inimigo tão horrível. Pensando bem agora, Dahil estava cheio de arrependimento. Nesse momento, o filho de Dahil, Lagos, entrou e disse, pai, Black Panton deixou a mansão de Xiao Jin. A reunião durou 1h37. Xiao Jin está se tornando mais desenfreado. Agora ele até se atreve a encontrar Black Panton em particular sem o meu consentimento. Dahil ficou furioso. O que vamos fazer? Apenas deixar o Black Panton ir embora. Não mexa com ele. Mas ele se atreveu a ser tão arrogante em nosso território. Lagos não se convenceu. Eu disse para não mexer com ele. Dahil bateu na mesa com raiva e gritou, saia. Lagos cerrou os dentes e fechou a porta depois de sair. No momento em que ele virou a cabeça, sua expressão tornou-se cruel. Quando o céu começou a clarear, ruídos altos acordaram An Xiao, que estava dormindo um pouco. Ele saltou da cama e olhou para fora, pela janela. Os membros da Lumera estavam gritando e correndo para algum lugar. O que aconteceu? An Xiao perguntou confuso. Os passos se aproximaram rapidamente e dezenas de soldados cercaram a sala com armas. Black Panton, não se mova. Um dos capitães gritou. A missão desses soldados era controlá-lo. Eles estavam todos em um estado de nervosismo que poderia puxar o gatilho a qualquer momento.
Anxiao viu as pessoas do lado de fora correndo em outra direção. Parece que algo aconteceu, mas não é sobre mim. Anxiao semicerrou os olhos e observou as coisas se desenrolarem. Não muito depois, o capitão parecia ter recebido uma ordem. Ele gritou: venha conosco. Anxiao queria saber o que havia acontecido também, então ele seguiu os soldados nervosos. Para sua surpresa, eles foram para a mansão de Dario. Já estava extremamente lotado, os altos funcionários de todas as facções tinham vindo. Eles estavam olhando furiosamente para Anxiao, e este estava bastante confuso. Anxiao só descobriu o que aconteceu depois que ele entrou na mansão. No escritório, Dario estava sentado na cadeira com a cabeça voltada para cima, um buraco azul ensanguentado em seu olho esquerdo, penetrando na parte de trás de sua cabeça. O sangue no piso de madeira já havia coagulado e o cheiro metálico de sangue enchia a sala. As mãos do cadáver pendiam dos ombros e as pernas eram empurradas contra a mesa, segurando na cadeira. O líder da Lumera foi assassinado. Causa da morte: tiro. A bala entrou pelo olho no cérebro, penetrando e saindo pela parte de trás de sua cabeça. Ele teria morrido no local. Pelo tamanho do buraco de bala, o assassino usava uma pistola de alto calibre, e o líder não deu nenhum sinal de resistência. Não há pistas no local que mostrem qualquer sinal da presença do assassino aqui. Anxiao de repente entendeu por que os outros estavam olhando para ele daquela maneira. Dario morreu durante a noite e, sendo o assassino que veio sem convite, era o mais desconfiado. Além disso, o assassino usava uma pistola de alto calibre e o estilo de assassinato era semelhante a um fantasma. Houve muitas coincidências. Ele estava sendo incriminado. Anxiao piscou. Ele tirou um cigarro do bolso, acendeu e inalou profundamente, soprando um anel de fumaça no rosto dos soldados nervosos ao redor. Agora, isso é interessante. Capítulo 206. O verdadeiro assassino. 1. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Os soldados cercaram o local com segurança. Os oficiais de alto escalão tinham expressões diferentes. A facção local estava furiosa. A facção de Xiaojin estava carrancuda com confusão em seus rostos. A facção da Ilha Vermelha liderada por Siki e a facção do Norte todos tinham surpresa em seus rostos. Eles não podiam acreditar. Pega, L. O rosto de Lagos estava torto. Xiaojin franziu a testa e o interrompeu. A mais nisso, Black Panton nos visitou em plena luz do dia. Não há necessidade dele fazer tal coisa. E se for exatamente o que ele nos fez pensar? Um dos chefes da facção do Norte disse. Então por que ele teve que nos visitar? É mais discreto assassiná-lo. Xiaojin disse. Nosso poder de guarda é forte. Ele queria entrar. Alguém disse. Ele é o assassino, e você ainda quer encontrar desculpas para ele. Lagos estava emocionado. Ele sacou sua arma e apontou para Anxiao. Siki que estava ao seu lado o deteve rapidamente. Calma, não há motivo para Black Panton fazer isso. Motivo? Lagos ficou furioso. Ele olhou para Xiaojin, cerrou os dentes e disse. Não há motivo? Xiaojin franziu a testa e disse. Você está pensando demais. A Northern Faction e a Omi Faction concordaram que deveriam primeiro controlar o Black Panton, que era o mais suspeito, e então procurar mais pistas. Sequer sentiu que Black Panton era muito perigoso e sugeriu questionar Anxiao no local, mas foi interrompido por Lagos, que acreditava que não podiam confiar em nada que Black Panton dissesse. Eles não conseguiram chegar a um acordo. Os soldados cercaram Anxiao. Muitas presenças fortes no escuro estavam prendendo sua atenção nele, e os oficiais de alto escalão também estavam voltados para Anxiao enquanto discutiam. Eles estavam prontos para se engajar no momento em que Anxiao fizesse algo suspeito. Anxiao pensou consigo mesmo, o resultado de me enquadrar para assumir a responsabilidade pelo assassinato é um conflito entre a Lumera e a Darknet, apenas terceiros irão se beneficiar disso. Será esse o objetivo das pessoas por trás de tudo isso? Se eu começar uma matança, também cairia direto em sua armadilha. Foi planejado que eu estivesse em uma situação em que minhas ações são muito restritas. Anxiao poderia matar seu caminho a qualquer momento. Ele não se importava em deixar a Lumera com raiva, mas se o fizesse, estaria caindo na armadilha das pessoas por trás disso, pois escapar significaria que ele admitiu que era o assassino, e matar alguém cria ódio. Ele também não podia simplesmente deixar que o capturassem. Parecia que o plano feito pela pessoa por trás disso funcionou. Só estou aqui há um dia,
E eles poderiam fazer o assassinato parecer como eu fiz. Deve haver alguém que é especialista em assassinatos que está aqui há muito tempo, e minha chegada deu a eles a oportunidade. A menos que eles pudessem encontrar o verdadeiro assassino, não importa quantas coisas mostrassem que Anchial não tinha motivo para fazer isso, ele ainda seria a pessoa mais suspeita sem nenhuma evidência sólida que comprove o contrário. Afinal, ninguém pode realmente conhecer outra pessoa a menos que possa ler sua mente. Suposições lógicas não podem ser tomadas como evidência. Espere, evidência. Anchial teve um lampejo de percepção. Não faz muito tempo que Delo foi assassinado. A cena do crime ainda não foi verificada completamente. O assassino pode ter deixado algumas pistas. Desta vez, a discussão entre os oficiais de alto escalão havia chegado ao fim. Lagos gritou, Black Phantom. Desarme-se e renda-se. Xiaojin acrescentou, se você não fez isso, investigaremos com clareza. Anchial sorriu, você sabe que isso é impossível. Que tal vocês se desarmarem? Ambas as partes não podiam confiar uma na outra. Não havia como correr o risco de se desarmarem. Era um problema que não tinha solução. No entanto, Anchial teve um pensamento. Não há por que continuar com essa discussão. Posso ficar temporariamente e você pode enviar pessoas para me monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vou esperar até você descobrir a verdade. Ele disse. Anchial estava muito curioso sobre quem o estava incriminando. Ele achou que era bastante interessante. Bem, essa é uma maneira de fazer isso. Sik disse imediatamente. Ele não estava desejando um conflito. Antes de Lagos dizer qualquer coisa, alguém na multidão disparou repentinamente sua arma. Anchial reagiu rapidamente e ativou a armadura retrátil controlada magneticamente. A bala foi desviada. No entanto, isso fez com que os soldados que estavam todos muito nervosos perdessem o controle e atirassem ao mesmo tempo. Fogo. O conflito estourou em um instante. Alguém disparou inesperadamente de propósito. Os olhos de Anchial ficaram sérios. A cena era caótica, mas ele viu a pessoa que fez o tiro claramente. Era um soldado comum. Balas surgiram de todas as direções. Anchial não teve escolha para lidar com os disparos primeiro. A armadura retrátil controlada magneticamente aprimorada tinha um nível de defesa excelente. As balas só faziam faíscas na armadura e não podiam penetrar. A energia fluía por seu corpo e foi para uma placa de metal circular em seu corpo. As lâminas divididas de corrente magnética composta foram ativadas. 7 lâminas afiadas voaram para fora dos bolsos e dispararam como uma tempestade. A boca da arma de muitos soldados foi cortada. Eles recuaram horrorizados e colidiram com outros soldados no exterior. O poder de fogo do inimigo começou a enfraquecer. No momento em que Anchial estava prestes a atacar o soldado que deu o primeiro tiro, os guardas sobre-humanos escondidos no escuro agiram. Hong. De repente, um incêndio apareceu na multidão. Não um, mas 4. 3 pugilistas, um esper que poderia transformar todo o seu corpo em fogo. Todos se lançaram em direção a Anchial ao mesmo tempo. Punhos cobertos de fogo esmagados com força. Bang! Rachaduras se espalharam no fluxo originalmente parado. As paredes começaram a se abrir também. Anchial conseguiu chegar a tempo e pulou no ar. De repente, Anchial enfrentou uma onda de calor vindo em sua direção. A pessoa coberta de fogo esticou os braços. Uma coluna de fogo semelhante a uma cobra voou em direção a Anchial. Normalmente, não se tem para onde escapar durante o ar, mas Anchial foi uma exceção. Ele imediatamente ligou mini equipamento de manobra em sua cintura. As caixas na borda do cinto fizeram um som semelhante ao turbo e dispararam um jato de ar. O cinto emitiu uma força forte, quase como uma mão invisível puxando Anchial para o lado. A cobra de fogo deslizou por suas costas e atingiu a parede, criando um grande buraco negro escaldante. Nível 46, 48, 49, 3. Pugilistas e um esper no nível 45, todos super-humanos de grau D. Esses devem ser o poder de alto nível em Alumera. Se fosse antes, ele teria tido alguns problemas, mas agora que todas as suas habilidades estavam no nível máximo, ele estava muito mais forte. Não seria um grande problema para ele, mesmo que não usasse seu traje mecânico. Na verdade, ele estava mais preocupado com o soldado que atirou primeiro, mas percebeu que o jovem soldado foi morto na rodada anterior de tiroteios caóticos. Anchial sentiu uma batida no coração. Ele não acreditava que isso seria um acidente.
Parece que as pessoas que me incriminaram estão profundamente enraizadas na lumeira. Eles me viram dando um passo para trás e decidiram me atacar de propósito, para causar um conflito. Com esses pensamentos, Anchial teve mais pistas. Ele colocou os pensamentos de lado e se concentrou em lidar com os 4 super-humanos e os soldados. Ele girou as mãos. As lâminas giratórias o cobriram como uma tempestade protetora, cortando quase 10 vezes por segundo, infligindo feridas nos 3 pugilistas que estavam se aproximando. Em todos os lugares que ele passou, as armas dos soldados foram cortadas em pedaços. Ele usou esse tipo de arma em sua vida anterior, não precisava de muita prática, ele era um profissional instantaneamente. Ele propositalmente se conteve e não matou ninguém. Armadura retrátil controlada magneticamente, sapatos de escape eletromagnéticos e outros equipamentos que ele carregava o tempo todo, todos passaram por modificação de aprimoramento precisa. Seus atributos se tornaram muito mais fortes. O poder de combate de Anchial também atingiu o pico devido a todas as suas habilidades estarem no nível máximo. Anchial nem precisava do Viper. Mediano Modifier para lidar com esses 4 super-humanos que tinham um nível inferior ao dele. Ele só precisava de lâminas divisórias de corrente magnética composto como uma arma de combate de curto alcance para derrotá-los. A saúde de Anchial atingiu 3.800 pontos, não muito longe de um pugilista do mesmo nível, e ele também tinha armadura retrátil controlada magneticamente. Ele era muito forte. Do outro lado, membros da Bamboo Hine Guild testemunharam Anchial derrotando um grupo de soldados e 4 super-humanos. A Bamboo Hine Guild registrou-os com entusiasmo. Essa é uma gravação que tem potencial para se tornar viral. Bamboo Hine Flea disse surpreso. Eu pensei que Black Phantom fosse o convidado deles, mas pelo que eles estão dizendo, parecia que Black Phantom matou seu líder. Eu fiz uma varredura agora. Todos os 4 NPCs que estão lutando contra o Black Phantom têm um nível de perigo de extremamente perigoso. O que eles dizem nos fóruns está certo. Black Phantom está no topo em termos de força, mesmo entre os NPCs. Bamboo Hine Morningwing revirou os olhos e disse, não diga, qual NPC que dá missões de enredo principal não é forte? SHHH, Bamboo Hine Fragrance fez um sinal com a mão pedindo-lhes para ficarem quietos. Ela olhou para a cena e disse, fique quieta e observe a história. Ponto. O poder de destruição dos super-humanos excedeu em muito as pessoas normais. A mansão inteira desabou na batalha acalorada. Os oficiais de alto escalão já haviam escapado de raiva e nervosismo. Mas super-humanos estavam vindo para cá. Eles definitivamente poderiam matar o fantasma negro, se esses 4 guardas fossem capazes de detê-lo. Lâminas abriram fogo, punhos de ferro colidiram contra a armadura. Anchial se movia com uma mobilidade terrivelmente alta. Os 4 super-humanos mal conseguiam acertá-lo, apesar de todos os esforços. Anchial falsificou propositalmente uma oportunidade para eles atacarem e atraíram um dos pugilistas para perto. Então usou as luvas incisivas termoelétricas para contra-atacar e derrotou uma pessoa primeiro. Ele então usou as lâminas para formar uma tempestade e cortou feridas em todo o Spear, que controlava o fogo. Sua armadura retrátil controlada magneticamente tinha ótimas habilidades de isolamento térmico. O fogo causou danos muito limitados a ele. As 2 pessoas que partiram logo tiveram uma dificuldade ainda maior para lidar com o Anchial. Hoje, as lâminas cortaram a carne do pugilista e dispararam através de seu corpo, fazendo com que o sangue jorrasse das feridas. Este pugilista acabou se contorcendo no chão com ferimentos graves e não conseguia se mover. Merda. Lagos ficou chocado. Black Phantom derrotou os 4 guardas em um tempo muito mais curto que ele esperava antes que o Baku pudesse chegar. A cena agora estava cheia de tijolos quebrados e ruínas. Ninguém poderia parar Black Phantom mais. Se ele começasse uma matança, muitos dos oficiais de alto escalão morreriam. Uau! Uma lâmina pairou diante de Lagos. Ele recuou aterrorizado, mas as lâminas o seguiram como uma sombra, até que Lagos caiu no chão com medo e raiva no rosto. Foi nessa hora que Anchial manteve as lâminas para trás. Ele limpou o sangue do rosto e disse friamente, eu posso matar vocês, mas isso seria cair na armadilha de outra pessoa. Nossos termos permanecem inalterados. Eu pode ficar até você descobrir a verdade, mas se você insiste em me capturar, eu não me importo em lhe dar alguns golpes. Seus dedos se voltaram para dentro enquanto ele dizia. As lâminas dançavam no ar e formavam uma forma de flor. O motivo da ameaça era claro. Capítulo 207.
O verdadeiro assassino. 2. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Você. Lagos cerrou os dentes de raiva. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Xiaojin interrompeu e disse: Nós aceitamos seus termos. Eu pessoalmente acredito que o assassinato não teve nada a ver com você. É uma conspiração destinada a gerar conflito entre as duas partes. Os oficiais de alto escalão concordaram em silêncio. Black Phantom foi ainda mais forte do que os rumores diziam que ele era. Ele derrotou as pessoas mais fortes do quartel-general sem usar seu estilo de atirador pelo qual era conhecido. Essas pessoas não eram fracas, mas empalideciam em comparação ao Black Phantom. Não estavam no mesmo nível. O reforço finalmente chegou neste momento. Xiaojin imediatamente ordenou aos soldados que mantivessem suas armas, mostrando sinceridade ao seu lado. Vendo isso, An Xiao manteve suas armas também e caminhou na direção de onde ele residia. A multidão nervosa se dividiu e abriu um caminho. Xiaojin lançou um olhar vago para Lagos, depois virou a cabeça e ordenou limpe a cena. Lagos estava cheio de fúria. Um dos oficiais de alto escalão da Homem Faction o ajudou a se levantar, mas foi empurrado imediatamente. Ele poderia ter nos matado, mas insistiu que não é o assassino. Deve ser confiável. Siki sussurrou. Ingênuo. Lagos disse friamente: se ele nos matar, todos em Alumera se tornarão inimigos da Rede Negra até o fim. Ele está fazendo isso para que não suspeitemos dele. Ponto. Tendo retornado à residência de An Xiao, a interface mostrou uma notificação. Você acionou uma missão urgente. Tyrell Killer. Introdução à missão. Você é enquadrado e arrastado para uma conspiração, tornando-se uma peça de xadrez usada pelas pessoas por trás disso. Requisito S da missão. Confirme o verdadeiro assassino e cumpra a missão. Você só tem uma chance. Recompensa S. Habilidade ou talento aleatório X1. Os olhos de An Xiao brilharam. É uma missão do tipo quebra-cabeça, com apenas uma chance. Havia muitos tipos de missões. O tipo de quebra-cabeça era bastante comum. Alguns exigiam que os jogadores coletassem pistas como um detetive. Às vezes a pista era fornecida, mas era tudo bastante vago. A decisão final cabia aos jogadores. Não houve notificação após uma longa espera. An Xiao adivinhou que esta missão pertencia ao último tipo de missão quebra-cabeça, com a suspeita de Alumera em relação a ele. Ele provavelmente não seria capaz de descobrir qualquer pista. É melhor esperar para ver. An Xiao pensou. Ao mesmo tempo, Bamboo Heinegil desencadeou uma missão diferente. Uma mudança chocante em Alumera. O líder de Alumera foi assassinado. Black Phantom, que veio visitar do nada, se tornou o maior suspeito. Mas ele alegou não ser o assassino e reprimiu objeções com sua força bruta. Alumera pode parecer ter se submetido, mas algumas facções ainda acreditavam fortemente que Black Phantom é o assassino. Que informação está escondida dentro? Existem 5 posições que você pode enfrentar: Black Phantom, Homem Faction, Xiao Faction, Redesland Faction e Northern Faction. As alterações não podem ser feitas após a escolha. Recompensa S. As recompensas serão dadas com base em diferentes posições e contribuições. A recompensa básica é 50.000 pontos de experiência. Bamboo Heinfli exclamou em estado de choque. Pelo menos 50.000 pontos de experiência. 50.000 pontos de experiência eram uma quantidade extremamente grande para eles. Sempre havia benefícios onde quer que o Black Phantom fosse. Que posição vocês vão escolher? Black Phantom para mim. Eu também. Todos concordaram. Eles não conheciam Alumera muito bem. An Xiao acabou de derrotar todo o poder militar de Alumera. Era óbvio que seguir An Xiao seria o mais confiável. Os jogadores do Bamboo Heinegil abordaram An Xiao e expressaram sua vontade de ajudar. An Xiao ficou surpreso. Ele pensou sobre isso e adivinhou que esses jogadores provavelmente receberam missões diferentes, com uma identidade diferente. Os requisitos de missão que foram acionados seriam diferentes também. Normalmente, em uma área onde algo acontecia, as missões seriam acionadas. Siga-me então. Ponto. Em um canto em algum lugar, 2 pessoas estavam conversando. O conflito não aconteceu. Nosso homem morreu à toa. A inteligência disse que Black Phantom era um assassino em série, mas ele se conteve desta vez. Que passo, em falso. Felizmente as pistas foram destruídas. Enquanto a verdade não puder ser encontrada, Black Phantom ainda seria o maior suspeito. Ponto. No dia seguinte, a Homem Faction ofereceu um funeral simples para Delo.
A atmosfera dentro da Lumera ficou mais e mais tensa nos próximos dias. Todos pareciam ocupados. Quando se entreolharam, seus olhos estavam cheios de emoções desconhecidas. No entanto, Anxiao havia se tornado quase invisível. Era como se todas as facções tivessem esquecido que ele estava aqui. Ninguém se aproximou dele, exceto pelas 24 horas de vigilância. Depois de perseguir os jogadores do Bamboo Heineken para buscar informações, Anxiao permaneceu na sala com a mente calma. Ele esperava que isso acontecesse. Ele era um estranho e o maior suspeito, mas a Lumera não tinha confiança para lidar com ele, então eles só podiam deixá-lo em paz. Mesmo que Anxiao quisesse procurar pistas, ninguém da facção lhe daria nenhuma. Tudo o que ele podia fazer era esperar. Mas a espera não foi sem sentido. As facções iniciaram suas próprias investigações e planos. Anxiao estava pensando, Delo morreu por coincidência. De que adiantaria incriminá-lo por matar Delo? Em primeiro lugar, criar ódio entre a Lumera e a Darknet só beneficiaria o terceiro. Em segundo lugar, havia outros motivos para matar Delo, e ele foi usado apenas como uma desculpa muito boa, já que com sua força e identidade, era fácil de incriminar. Se o verdadeiro assassino o incriminou para se esconder, então sua identidade provavelmente seria uma parte que se beneficiaria com isso, que tem a maior possibilidade de ser outras facções além da facção local. Anxiao lembrou que o conflito interno dentro da Lumera era muito sério. Matar Delo poderia muito provavelmente ser um ato para tomar o poder dentro da família e, em seguida, enquadrá-lo como o maior suspeito. Mas voltando à primeira possibilidade, o verdadeiro assassino ainda seria o terceiro, o que também fazia sentido na segunda possibilidade, criando conflito entre a facção da casa e outras facções, levando ao colapso interno de Lumera. Suspiro, não quero pensar mais. Anxiao esfregou as sobrancelhas. De qualquer forma, não importava quem era o verdadeiro assassino, ele estava invencível. Desde que não fizesse nenhum movimento, apenas o verdadeiro assassino ficaria cada vez mais estressado. Não havia como essa missão ser de longo prazo. O impacto da morte de Delo viria à tona em um tempo muito curto e, então, definitivamente haveria alguém que sem querer deixaria algumas pistas. Ponto. Em uma mansão, reunidos os oficiais de alto escalão da Ome Faction, a atmosfera era intensa. O líder morreu. Quem vai ficar no comando agora? Um homem alto e musculoso disse. Ele é o irmão mais novo de Delo, Todd. Eu. Lagos disse friamente. Todd forçou um sorriso falso e disse. Lagos, não acho que seja adequado. O que você quer dizer? Lagos franziu a testa e disse. Você deveria me chamar de tio. Todd disse em um tom mais sério. A liderança, meu irmão mais velho faleceu. Somos todos uma família aqui. Eu deveria ser o responsável de acordo com a precedência. Apenas alguns dias desde que o pai morreu, e você já está tomando poder, não está muito impaciente? Lagos disse em tom de zombaria, não me culpe por não avisar você, mas, sem a repressão do pai, Xiaojin, se que outros estão todos fazendo seus planos, a posição de líder agora está vaga, quem sabe o que eles farão faz. Eles podem parecer que ficaram cheios de tristeza e arrependimento durante o funeral, mas provavelmente, estavam rindo incontrolavelmente em seus corações. Todd riu com escárnio e disse, não fale assim, estava preocupado que você cometeria erros porque você é inexperiente, mas como você acha que pode fazer isso, o tio não deve competir com você. Agora diga-nos, o que você planeja fazer a seguir? Lagos resmungou e ignorou o tom de Todd. Nossa prioridade agora é descobrir quem matou meu pai, disse ele. Todd franziu a testa. Ele sentiu que a prioridade deveria ser suprimir as ambições de outras facções e recuperar o controle da Lumera, mas não era apropriado expressar tais sentimentos na frente dos altos funcionários da Ome Faction, portanto ele seguiu com o assunto e perguntou, alguma pista? Lagos disse friamente, Black Phantom é o mais suspeito, nada do que ele diz é confiável, eu já informei algumas pessoas para contatarem os mais fortes assassinos e mercenários, assim que eles chegarem. Não precisaremos mais ter medo, vamos apenas capturar Black Phantom e interrogá-lo. Eu gastei uma grande quantia desta vez, as pessoas que estão vindo são famosas por serem fortes. Talvez realmente não fosse Black Phantom. Alguém sussurrou. Lagos o encarou e disse friamente, então tem que ser Xiaojin, aquele idiota é muito ambicioso, ele está sob comando do PAN por tantos anos e ele definitivamente não está satisfeito com isso. Certo.
Eu ouvi que Black Phantom ficou na mansão de Xiaojin na noite em que o assassinato aconteceu. Talvez Xiaojin tenha contratado o Black Phantom com uma grande quantia para assassinar meu pai, e então fazer um show juntos para enganar os outros. Todos ficaram chocados. Capítulo 208. O verdadeiro assassino. 3. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Se Xiaojin realmente trabalhou junto com Black Phantom, então a situação está muito ruim. Significaria que ele controla uma força muito forte. Ele poderia até mesmo tomar o poder com força bruta. Alguém disse. Toad balançou a cabeça e disse: eles não usarão. Se algo acontecer no quartel-general e oficiais de alto escalão de todas as facções forem massacrados, nossos homens em outros lugares vingarão o inimigo até a morte deles. Xiaojin não é estúpido. Além disso, o Black Phantom é um estranho e, de acordo com as regras, um estranho não pode interferir em nossas mudanças internas. Lagos zombou e disse: tolo, como você saberia que Xiaojin não encontrou um lugar melhor para ir? Não há nenhuma organização por trás dele. Seu coração pode nem pertencer mais à Lumeira. Ponto. Com os olhos fechados, Xiaojin perguntou: o que está acontecendo na facção doméstica? Lagos está no comando de tudo agora. Eles estão investigando a morte de Delo, mas ainda não avançaram. A propósito, a mansão de Delo foi destruída por Black Phantom durante a batalha, assim como as pistas. Xiaojin fez uma pausa no que estava fazendo e perguntou: quem mandou trazer o fantasma negro para a cena? O líder da equipe que manteve o Black Phantom no controle se chama Miri. Ele foi morto por balas perdidas durante a luta no dia. Balas perdidas. Xiaojin balançou a cabeça. O que Black Phantom está fazendo? Ele perguntou. Ele não agiu. Escolha inteligente. Xiaojin acenou com a cabeça e disse: antes que a verdade sobre o assassinato de Delo seja revelada, nenhuma facção está disposta a se aproximar dele. Qualquer um que o fizer se tornará um alvo comum para o resto. Xiao Ai disse: os desumanos estão trabalhando para ele. Ainda não sei por que ele pode facilmente dar ordens aos desumanos. Deixe-o em paz, ele não pode ser o verdadeiro assassino. Após uma pausa, Xiao Jin perguntou: o que a facção da Ilha Vermelha e a facção do Norte estão fazendo? Eles estão trabalhando com a Homem Faction para investigar as pistas. Xiao Jin esfregou a têmpora e soltou um suspiro. Suspiro. Cães que mordem certamente não latem. Ponto. Sikio sentou no escritório. Ele puxou todas as cortinas e fez uma ligação e disse em uma voz muito baixa: Major General, o que devemos fazer, agora? Quais são seus pensamentos? Délio está morto, o cargo de líder ficou vago, deve haver voto para um sucessor, estarei entrando como candidato, espero que você possa me dar apoio. Claro, usarei minha rede de relacionamento para ajudá-lo a ganhar votos dos funcionários de alto escalão. Quando você controlar a Lumeira, lembre-se de como você chegou lá, não se esqueça da nossa promessa, definitivamente. Sikio soltou um suspiro de alívio quando desligou o telefone. Um sorriso cruel e horrível apareceu em seu rosto. As linhas da pele de um Charnook enrugadas juntas. Ponto. Anxiao era paciente. Ficava na sala todos os dias enquanto os jogadores da Bamboo Heineken o ajudavam a reunir informações. Não era muita, mas pelo menos ele não estava totalmente desinformado. Como recompensa, Anxiao não era mesquinho em dar missões aos jogadores no Bamboo Guild, então ganhando seus pontos de experiência ao abrir sua loja de habilidades, ele estava ganhando uma fortuna de uma forma ou de outra. Como mencionado antes, contanto que o nível de habilidade de Anxiao seja maior do que o do jogador, aprender a habilidade novamente aumentaria seu nível. As habilidades do grande técnico estavam todas no nível máximo, era mais do que suficiente para este requisito. Os jogadores do Bamboo Guild gastavam continuamente pontos de experiência em sua loja de habilidades. Eles estavam dispostos a pagar o preço e Anxiao estava disposto a deixá-los. Meu combate básico está no nível máximo. Bamboo Heinfle triunfou de felicidade. Todos os outros membros da guilda vieram verificar seus atributos. Bamboo Heinchuan disse com tristeza: o meu está apenas no nível 7. Bamboo Fragrance sorriu e disse: isso é porque você dorme muito todos os dias e fica online por muito tempo. Esses jogadores não se restringiram no que diziam, e Anxiao ouviu tudo. Ele havia notado algo mágico. Quando os jogadores estavam conversando, o sistema normalmente censurava qualquer conteúdo que tivesse algo a ver com o fato de ser um jogo, mas ele podia ouvir. Definitivamente era por causa da interface.
Um passo firme se aproximou. Penny, a porta foi aberta. Dezenas de soldados ficaram do lado de fora. Lagos ficou no meio da multidão com as mãos atrás das costas e disse friamente: Fantasma Negro, suspeitamos que você trabalhou junto com Xiao Jin para matar meu pai. Agora levante-se e venha conosco. De onde você tirou a confiança? An Xiao ergueu as sobrancelhas. Lagos manteve-se discreto por tantos dias. Agora que de repente ele se envolveu, ele deve ter encontrado ajuda. Como esperado, Lagos zombou e deu um passo para trás. Duas pessoas saíram da multidão, um homem e uma mulher. Eu vejo. An Xiao deu um tapinha nas calças e se levantou. Parece que você gastou muito dinheiro, disse ele calmamente. O homem e a mulher eram um casal, Luan e Vanessa, lendas da sociedade mercenária, com uma posição semelhante à de An Xiao na sociedade assassina. Sua força também estava no auge do terceiro nível no planeta Aquamarine. Eles viveram até versão 2.0. Lagos tinha pessoas que os contatavam secretamente, muitos rejeitados assim que souberam que teriam que lutar contra o Fantasma Negro. Eles não ousaram se tornar inimigos de An Xiao. Aqueles que vieram tinham absoluta confiança. Ele tinha investigado exaustivamente desta vez. Ele sabia que essas duas pessoas estavam no mesmo nível que An Xiao, e seria mais seguro contratar os dois juntos. Black Phantom definitivamente não poderia derrotá-los de frente. Lagos zombou e disse: Quando eu capturar você, vou me certificar de que você cuspa tudo o que sabe. An Xiao balançou a cabeça e disse: Não é bom estar vivo. Muito arrogante, pelo que vejo. Luan era um homem negro musculoso. Ele esfregou os punhos e disse com desdém: Ouvi dizer que você é muito bom em atirar, mas agora que estou a apenas 3 metros de distância, não vou lhe dar a chance de dar um tiro sequer. Quantos dos meus socos você consegue suportar? Seja bom e desarme-se, ou vou escovar o chão com o seu suco cerebral. Uma terceira voz apareceu de uma área vazia. Faz muito tempo que nos conhecemos, Sr. Black. Esta voz parecia familiar. An Xiao ergueu as sobrancelhas. Demônio invisível. Você também está aqui. Demônio invisível não respondeu. A intenção assassina encheu o ar. Não foram 2 adversários fortes, mas 3. An Xiao sorriu enquanto balançava a cabeça. Não admira que Lagos estivesse tão confiante. Ele realmente gastou muito para lidar com ele. Sentindo a hostilidade dos 3 adversários fortes, An Xiao sorriu. A mudança que ele esperava finalmente chegou. Foi uma oportunidade para ele mostrar sua superioridade absoluta em sua força. Os jogadores do Bamboo Hangyu não sabiam o que fazer. Eles não podiam mexer com nenhum desses NPCs extremamente perigosos. Uma corrente de vento cortante passou por An Xiao. An Xiao chegou a tempo de ativar sua armadura retrátil controlada magneticamente. As unhas do demônio invisível arranharam sua superfície e criaram faíscas de fogo. Em alguns meses, o demônio invisível aumentou 2 níveis e ficou um pouco mais forte. Naquela época, An Xiao não conseguiu vencer o demônio invisível, o que resultou em um empate. Mas agora, eles estavam em níveis completamente diferentes. An Xiao ergueu as mãos. Lâminas divididas de corrente magnética composto formaram um ciclone cortando o ar. Numerosos números de danos apareceram no ar. Feridas abriram e sangue gotejou, e então desapareceu no instante seguinte. Demônio invisível poderia retrair sua pele para esconder suas feridas. Demônio invisível ficou chocado com as lâminas divididas de corrente magnética composta e recuou rapidamente. Antes que An Xiao pudesse fazer a perseguição, uma onda de pressão de ar disparou em sua direção. Vanessa avançou com os punhos chovendo com força. An Xiao levantou as mãos para desviar, mas elas ficaram dormentes. Seu STR era inferior a Vanessa. Vanessa e Luan eram pugilistas perto do nível 60. Seus STR, Dex e AND eram todos muito maiores do que An Xiao, que era um mecânico. De repente, Luan o alcançou rapidamente. Seus 2 punhos combinados em um se transformaram em um meteoro negro coberto de chamas, atingindo a armadura torácica de An Xiao, com dor sentida em seu peito. A interface de An Xiao mostrou uma grande quantidade de dano. Esta era uma habilidade de nível avançado de pugiliste. É um golpe de vibração que ignora parte da armadura física. Jogadores em sua vida anterior o chamavam de acertar o gado através da montanha. Era difícil lidar com os pugilistas que aprendiam habilidades de nível avançado, pois isso havia pressionado An Xiao. Sem uma mudança de expressão,
Anchial recuou segurando armas com as duas mãos, balas de alto calibre disparadas rapidamente. O poder de suas armas aumentou ainda mais quando suas habilidades de tiro atingiram o nível máximo. Vanessa esfregou as mãos e emitiu um escudo de ar de esfera difusa, que desviou as balas e desapareceu. Shockwave Blast. Anchial franziu a testa. Outra habilidade de nível avançado, Pugilist era popular o tempo todo. Suas habilidades eram chamativas e abrangentes. Desta vez, os jogadores do Bamboo Heinegel atiraram. Embora soubessem claramente que não eram páreo para o inimigo, eles sabiam que tinham que ajudar agora, já que escolheram ficar do lado do Black Phantom. Cuidado com o posicionamento, não feche, ataque Fliand Coal continuamente. Xuan, não chegue muito perto. Bamboo Hein Fragrance gritou e deu comandos. Ela tinha experiência em liderar uma equipe durante masmorras, ela usava a mesma estratégia quando eles estavam atacando o Dungeon Boss. Em humanos, Luan ficou irritado. Ele cobriu os olhos com o braço. As balas foram desviadas por suas chamas protetoras, incapazes de penetrar em sua pele. Vanessa imediatamente balançou a perna para o lado. A lâmina de ar voou como um chicote e cortou todos os jogadores do Bamboo Heinegel ao meio pela cintura. Eles se transformaram em luz branca e desapareceram. Bamboo Heinegel foi totalmente destruído imediatamente. A diferença de força era muito grande. Em um breve momento, Anchial pegou sua bolsa de equipamentos cheia de máquinas e correu para a sala. Luan estava prestes a segui-lo, mas Vanessa o interrompeu. Cuidado, ele é um mecânico, pode haver armadilhas, disse ela. Luan acenou com a cabeça. Ele socou o chão com força. Rachaduras se espalharam a partir do centro do soco e a casa inteira começou a tremer. Não importa a armadilha que Black Phantom tenha colocado, tudo se tornaria sem sentido assim que a casa fosse destruída e o campo de batalha se transformasse em uma área aberta. Lagos rapidamente fez os soldados recuarem para longe. Estrondo. A casa desabou. Asques obstruíram a visão. Luan semicerrou os olhos e viu uma sombra saindo das ruínas vagamente. Ele imediatamente avançou como um cavalo de guerra, seus punhos golpeados para frente como um martelo, deixando marcas brilhantes para trás. Cair. Luan gritou. Mas no momento seguinte, ele ouviu o zumbido de energia e uma voz fria e metálica. Modo avançado. Bang. Luan sentiu como se tivesse batido em uma parede de metal. Não. Até mesmo a parede de metal seria destruída por esse soco, mas isso apenas fez essa parede indestrutível recuar um pouco mais de 10 centímetros, e então o metal cercou seus punhos. Capítulo 209. O verdadeiro assassino. 4. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. A poeira se dissipou e a verdadeira forma da sombra apareceu. Um pesado braço esquerdo mecânico, muitas vezes maior do que um braço normal e feito de uma densa liga de platina preta, estava segurando os punhos de Luan com força. Anchial, que controlava aquele enorme braço mecânico, já usava o Viper. O macacão mecânico preto justo parecia expandido como os músculos de um humano. Todos ficaram surpresos. O que é isso? O braço direito de Anchial, que não equipava o braço mecânico, agarrou fortemente o braço de Luan. Luan queria escapar, mas percebeu que a força de Anchial tornou-se quase tão alta quanto a dele. Ele ficou chocado porque não poderia escapar por enquanto. O Viper forneceu cerca de 80 pontos de força e 50 pontos de destreza. A força, destreza e resistência de Anchial não eram menores do que qualquer pugilista abaixo do nível 60. Luan ainda estava reagindo com base na diferença anterior, e isso o pegou de surpresa. O pesado braço esquerdo mecânico de Anchial zumbiu e bateu com força na cabeça de Luan. A cabeça de Luan foi jogada no chão, mas os socos não pararam. Eles choveram continuamente sobre ele, e a umidade no chão se expandiu rapidamente. Sublinhado punho de ferro, braço mecânico pesado montado, esquerda, qualidade, azul estatísticas básicas, danos, 85 a 88, defesa, 26 a 30, nível de potência, 77, durabilidade, 986.050 requisitos, força mínima, 45 força 45 a 90, mais 45% da velocidade de ataque força maior que 90, mais 15% de velocidade de ataque. As estatísticas fornecidas por este equipamento não são levadas em consideração. Refeito, S, adicional, ES, mais 28 STR comprimento, 1,24 metros,
incluindo blindagem externa, peso, 85,5 libras. Habilidade adicional, biônica, humana, capaz de realizar ações como um braço humano, não restringe os movimentos do braço do usuário, muito flexível. Habilidade adicional, Iron Fist Boost, múltiplos núcleos de energia, motor e motor, ativam a saída máxima, simultaneamente para criar um golpe forte de explosão, causando 170 a 213 pontos de dano contundente. 25% de chance de ignorar armadura do tipo traje mecânico. Cooldown de 24 segundos. Habilidade adicional, resistência ao choque. A armadura externa é feita de liga de platina. Aumenta a durabilidade, mais difícil de se desgastar. Característica especial, pode ser desmontado. Observações: este enorme punho vai esmagar seu crânio. Sublinhado como estava agindo sozinho, Anchial trouxera todos os seus as na sacola de equipamentos. O pesado braço mecânico foi desmontado em partes para ficar mais portátil, e o processo de montagem foi fácil e rápido, podendo ser realizado durante a batalha em um curto espaço de tempo. Vanessa estava furiosa quando viu Luan pressionado contra o chão. Ela correu para a frente apressadamente. Anchial não se esquivou nem recuou. Ele lutou contra Vanessa de perto. Seus punhos e pernas continham uma enorme quantidade de poder, e o chão se abriu centímetro a centímetro. Shockwave Blast era uma habilidade de médio alcance que dificilmente causava qualquer dano ao traje mecânico, pois faltava potência. O modo aprimorado de Viper ganhou vantagem. Os dois eram extremamente ágeis, então sua luta parecia duas sombras borradas aos olhos dos outros. Apenas as constantes explosões e destruições mostraram o quão perigosos esses dois eram. Os punhos negros atingiram o rosto de Vanessa várias vezes, seu nariz estava sangrando. Ao mesmo tempo, Luan finalmente se levantou do chão, com a cabeça sangrando. Ele rosnou e avançou. No entanto, quando ele estava na metade do caminho, Anchial de repente balançou os punhos e empurrou Vanessa para o lado. Sua mão direita puxou o rifle de atirador Ghost dobrado atrás das costas e apontou para Luan. O focinho preto deu uma sensação ainda mais perigosa do que antes. O cabelo de Luan se arrepiou por todo o corpo. Anchial puxou o gatilho, Flamingo e o golpe crítico letal, sobrecarga. Este tiro foi o seu tiro mais forte. Não eram apenas as habilidades ativas, as habilidades passivas também aumentaram o poder de disparo, a chance crítica e afinidade com o maquinário, e as armas de fogo também foram aprimoradas o máximo que ele pôde. Tudo estava em um nível mais alto do que antes. Esta era a força de cada habilidade estando no nível máximo. Bang! Um enorme buraco apareceu no peito de Luan e o sangue jorrou como uma fonte. Sublinhado após a redução de dano, você causou 1942 de dano a Luan, LV 58. Sublinhado extremamente perto de 2.000 pontos de dano. A saúde de Luan estava entre 4.000 a 5.000. Um tiro, quase metade de sua saúde. Luan se ajoelhou no chão, seu corpo inteiro estremecendo. Ele ergueu a cabeça e olhou diretamente para Anchial com descrença. Você não disse que ia limpar o chão com o suco do meu cérebro? Uma voz mecânica sem emoção saiu debaixo da máscara fria. Anchial pressionou Luan no chão com a mão direita. Sua mão esquerda bateu na cabeça de Luan, uma e outra vez. Luan ficou paralisado pelo tiro e não tinha sua camada protetora de energia. Metal continuamente beijava sua habilidade, sua carne se rasgava e seus ossos se espalhavam em pedaços. O sangue respingando coloriu o chão e o braço mecânico de vermelho. Anchial saltou bem alto com seu braço mecânico e caiu direto para baixo. O chão tremeu com um barulho alto e poeira subiu para o céu. O chão estava cheio de branco e vermelho, e os olhos de Luan lentamente perderam o brilho. Sublinhando você matou Luan, LV 58. Você recebeu 175.000 de experiência, tiro letal, desbloquear progresso 4350 sublinhado Luan. Vanessa gritou de tristeza, raiva e ódio. Então, ela se virou e começou a fugir. Black Phantom foi muito mais forte do que o esperado. Ela não queria morrer por nada. Ela só teria uma chance de vingança se continuasse viva. É por isso que eu disse, não é bom estar vivo. Anchial balançou a cabeça. Ele desabotou o pesado braço mecânico, e o enorme braço de metal caiu no chão com um baque. Ele então deu uma ordem. A armadura se abriu em ambos os lados das costelas e uma fileira de pequenos orifícios concentrados apareceu.
Dezenas de sombras em forma de flecha dispararam e pousaram ao redor de Vanessa, que então explodiu e criou uma onda sonora de alta frequência. Todas essas eram mini-bombas sônicas. Anshiao os havia transformado em flechas ainda menores e adicionado um módulo de ejeção simples no Viper, o que lhe permitiu atirar neste tipo de arma incapacitante simples e portátil. O atributo determinante para a bomba sônica foi endurance. Embora Vanessa fosse uma pugilista, ela ainda não aguentou dezenas de bombas sônicas. Assim, ela caiu no chão em agonia. Anshiao saltou em alguns passos, então ativou as luvas incisivas termoelétricas e agarrou os olhos de Vanessa. Ele então ligou o lança-chamas Sunworm. Com gritos de dor e o cheiro de carne queimada, Vanessa se transformou em um pedaço de carvão em nenhum momento. A luta de Vanessa antes da morte foi totalmente bloqueada por Viper. Anshiao largou o corpo e o deixou cair no chão. Ele então ativou todos os tipos de módulos de digitalização. Através da análise de seu cheiro, o módulo de digitalização destacou a posição do demônio invisível. Ele estava na área onde as bombas sônicas explodiram, tremendo de dor. Demônio invisível estava absolutamente apavorado com o Anshiao. Fazia apenas alguns meses desde que eles lutaram, e Black Phantom atingiu uma altura que o surpreendeu. Ele se arrependeu profundamente de ter aceitado essa missão e logo pensou em desistir. Mas, infelizmente para ele, ele foi destruído pela explosão quando estava escapando secretamente. Me poupou algum esforço. Anshiao quebrou os braços e pernas do demônio invisível, então pegou um mini GPS e o injetou no corpo do demônio invisível. Ele o deixou inconsciente e acenou com a cabeça em satisfação. Eu não vou perdê-lo dessa maneira. A área tornou-se em ruínas. Um grande número de espectadores do Alumeira se reuniu, e seus rostos estavam cheios de choque. Todos ficaram horrorizados com as ações de Anshiao. Os jogadores revividos ficaram longe com a sensação de garganta seca. Isso! Tão forte! Bamboo Hanshuan exclamou. Ela havia gravado a luta inteira e tinha a sensação de que definitivamente se tornaria viral. Black Phantom nunca havia mostrado o traje mecânico. Haja grande força que eles tinham visto antes era apenas a ponta do iceberg. Essa era a sua verdadeira força. Não, talvez Black Phantom ainda estivesse escondendo mais. A Bamboo Heinegil estava animada. Eles perceberam que haviam descoberto informações que outras pessoas desconheciam. Eles foram os únicos que conheceram este enredo inesperado de todos os jogadores. A expressão de Lagos estava apavorada. Seus dentes tremiam e suas pernas tremiam. As 3 pessoas por quem ele tinha grandes esperanças foram mortas facilmente. Eles provavelmente teriam sido capazes de derrotar Black Phantom se fosse apenas sua força original, mas quem diria que ele escondeu uma carta de as horrível? Como isso é possível? Todos os 3 estavam entre os super-humanos mais fortes e lendas de longa data. Eu consultei os especialistas. Como Black Phantom os matou tão facilmente? Lagos não conseguia acreditar. Sem nada para confiar em o corpo inteiro de Lagos tremia enquanto ele enfrentava Black Phantom com uma forte intenção assassina. Cheio de pesar não conseguia nem começar a descrever suas emoções. Anshiao caminhou em direção a Lagos e deu um tapinha em seu ombro. Ele disse suavemente, eu já te dei uma chance. Você não pode me matar. Lagos parecia feroz por fora, mas estava horrorizado por dentro. Eu sou a pessoa responsável pela Omi Faction. Se você me matar, a Omi Faction irá. Antes mesmo de terminar sua frase. Golpear. A lâmina cortou sua garganta e o sangue espirrou lentamente. Sem hesitação. Os olhos de Lagos se arregalaram. Ele segurou seu pescoço e caiu. Sua temperatura corporal baixou conforme o sangue escapava de seu corpo, e ele olhou para Anshiao incrédulo. Anshiao olhou para os altos funcionários da facção da casa. Ele brincou com a lâmina coberta de sangue e disse calmamente, você tem algum problema? Capítulo 210, O verdadeiro assassino, 5, Tradutor, Atlas Studios Editor. Atlas Studios A facção do lar ficou furiosa ao olhar para o cadáver de Lagos, mas não ousou provocar Anshiao. Afinal, um exemplo da vida real do que aconteceria se eles fizessem estava bem na frente deles. Desta vez, To saiu da multidão e disse, foi tudo ideia de Lagos. Ele mereceu. Em nome de toda a facção da casa, de forma alguma guardaremos rancor por isso. A facção local ficou surpresa. Eles não esperavam que To se destacasse neste momento, e ele até admitiu seu medo em relação a Anshiao.
Palavras ditas sob tais circunstâncias tinham que ser interpretadas com uma pitada de sal. Yan Xiao não concordou ou discordou de suas palavras, mas perguntou: Você é? Todd, irmão mais novo de Darryl, tio de Lagos, estou no comando da Omi Faction agora. Todd se obrigou a manter a calma, enquanto falava. A facção local deu a ele um olhar estranho. Eles ficaram surpresos com a capacidade de Todd de agarrar a oportunidade de assumir o controle da facção da casa assim que Lagos morreu, mas Todd realmente disse o que pensavam. Portanto, todos eles ficaram em silêncio e aceitaram a posição de Todd. As pessoas que eles contrataram que tinham tanta força foram facilmente mortas. A força de Yan Xiao era esmagadora. Todos sabiam que, se ainda quisessem provocar um conflito, não seria diferente do suicídio. Um pensamento apareceu em todas as facções. Não foi possível mexer com o Black Phantom. Encontre outro quarto para mim, disse Yan Xiao enquanto olhava para as ruínas e guardava suas máquinas. Vou providenciar para você, Xiao Ming respondeu imediatamente como uma ordem de Xiao Jin. Os oficiais de alto escalão trocaram olhares após a saída de Yan Xiao. Black Phantom tem uma força avassaladora e não se importa se ele se torna nosso inimigo. Ainda assim ele insiste em afirmar que não é o assassino. Talvez ele realmente não tenha cometido o assassinato, disse-se que. Mas ele matou Lagos, esse é um novo rancor, disse o chefe da facção do norte. Todd interrompeu disse, Lagos fez isso consigo mesmo e mereceu. Nossa facção local não buscará vingança nem guardará rancor. Os outros olharam para ele com desprezo, enquanto seletivamente optavam por esquecer que estavam pensando o mesmo. Então o que fazemos com o Black Phantom? Alguém perguntou. Deixar um monstro invencível ficar na sede os deixaria muito inseguros. Ele só quer se livrar das suspeitas. Xiao Jin disse friamente. Assim que a verdade vier à tona, ele irá embora naturalmente. Então não mexe com ele. Ponto. Ao chegar em sua nova casa, Yan Xiao acordou o demônio invisível cativo. Ele havia plantado um dispositivo de localização no corpo do demônio invisível e poderia saber onde ele estava sem vê-lo. O que você quer? Demônio invisível ficou horrorizado. Yan Xiao tirou o Viper, devolveu-o. A bolsa disse com um tom interessado. Ouvi dizer que sua invisibilidade veio de um acidente de laboratório e sua pele sofreu uma mutação. Se eu arrancar sua pele, deve valer uma fortuna. Demônio invisível ficou apavorado e começou a suar todo. Não. Não faça isso. Você é meu prisioneiro agora. Você acha que está em posição de objetar? Demônio invisível não tinha nada para responder. Xiao parou de provocá-lo e o deixou inconsciente. Então injetou um forte anestésico, amarrou e jogou-o para o lado. Havia uma recompensa da Rede Negra para o demônio invisível. Yan Xiao planejou assumir a missão e então entregar o demônio invisível vivo, completando a missão imediatamente e maximizando o lucro. Yan Xiao mostrou um nível de força esmagador durante este conflito, então Alumera não se atreveu a fazer nada com ele. Embora ele tivesse a vantagem absoluta em termos de força, ele ainda escolheu ficar, o que reduziu suas suspeitas com muitas facções. Além disso, Yan Xiao estava em uma posição em que Alumera não podia fazer nada contra ele, já que Alumera não estava disposto a iniciar outro conflito com ele. Toda essa conspiração de enquadramento iria desencadear um conflito entre Yan Xiao e Alumera, que já havia falhado quase completamente. Pelo menos, Alumera não se atreveu a se virar contra Yan Xiao cara a cara. Mas isso não foi suficiente. O responsável pelo enquadramento ainda não foi encontrado. Yan Xiao adivinhou que havia duas possibilidades, uma sendo que a pessoa havia desistido e decidido continuar se escondendo, a outra sendo que a pessoa ainda estava tentando salvar o plano ou até mesmo atacar Yan Xiao. No entanto, a possibilidade do último não era alta, pois Yan Xiao já havia provado que ele não era para ser incomodado. A facção local manteve-se discreta desde a morte de Lagos. Todd não sentia ódio algum e estava mais preocupado com o benefício que poderia obter no momento. Além de ordenar que as pessoas investiguem em busca de pistas do assassinato de Darryl, ele também contatou ativamente as outras facções para obter apoio para a eleição de um sucessor de líder. O filho de Darryl teve a maior chance de se tornar o próximo líder depois que Darryl morreu, mas Yan Xiao o matou, e agora a posição de sucessor ficou vaga. Todas as facções eram ambiciosas e planejavam tomar o poder. Assim, uma forte tempestade estava para chegar. Todos pareciam estar focados na verdade sobre a morte de Darryl, mas estavam secretamente mais preocupados com a eleição do próximo líder.
No entanto, antes que o assassino fosse descoberto, a eleição não aconteceria. Anchial era um dos principais partidos nisso, mas também um forasteiro excluído. No entanto, ele não se importou nem um pouco. Ele ficou na sala e reuniu informações sobre a Lumiere através da rede de inteligência da Darknet e da Bamboo Rain Guild. Alguns dias depois, Xiao Jin bateu em sua porta. Ele disse a Anchial que havia encontrado uma pista importante. Ao verificar as informações verbais dos guardas e compará-las com as gravações das câmeras de vigilância, encontrei alguns rastros. Na noite do assassinato, um assistente de um dos altos funcionários da facção do norte saiu de sua casa e desapareceu por 27 minutos. Este oficial de alta patente da facção do norte é chamado Su Jingguo, 45 anos de idade, um local do continente do norte, sempre manteve um perfil baixo. Na verdade, tenho prestado atenção nele há muito tempo. Um espião que enviei para a facção do norte descobriu que Su Jingguo tem conexões secretas com Hailen, e seu assistente mudou apenas alguns anos atrás, no mesmo ano em que ele começou a contatar Hailen. Muitos funcionários de alto escalão contataram outras organizações discretamente, mas tudo para seu próprio benefício. No entanto, Hailen obviamente transformou Su Jingguo em um traidor. Xiao Jin trouxe vários documentos, e claramente levaram a Su Jingguo. Anchial refletiu cuidadosamente. A Lumiere era a parceira de Teseu, e enfraquecer a Lumiere significava enfraquecer Teseu. Para criar um adversário forte para a Lumiere e desencadear um conflito interno, Hailen se beneficiaria disso como um terceiro, o que era de fato um motivo lógico para Hailen. A facção do norte era mais discreta, então eles seriam a parte mais adequada para qualquer conspiração. As outras facções também conseguiram obter essas informações. Anchial ergueu os documentos em suas mãos. Não tenho certeza. Xiao Jin balançou a cabeça. Eu adquiri a informação de Su Jingguo trabalhando secretamente com Hailen por acidente. Então as outras facções provavelmente não sabem sobre isso. Então por que você veio até mim? Anchial perguntou. Hailen pode ter plantado muito poucas pessoas fortes ao redor de Su Jingguo. Eu esperava que você pudesse nos ajudar a capturar Su Jingguo e seus co-conspiradores, e esta é uma boa oportunidade para você se livrar da suspeita também. Eu estava pensando que você gostaria de fazer isso sozinho, Xiao Jin disse com um tom sincero. As recompensas não serão um problema, se você as quiser. Anchial olhou para Xiao Jin por algum tempo e sorriu de repente. Vou ajudá-lo neste momento, a uma taxa de mercado. Ok, Xiao Jin acenou com a cabeça. Ponto. À noite, Anchial começou a agir. Uma vez que ele já expôs Viper, ele a usou desta vez também, mas sem o braço mecânico pesado, uma operação furtiva não exigia uma arma tão áspera. A mansão de Su Jingguo estava localizada em uma área rural. Anchial pegou o seu laptop e invadiu a rede local para congelar as câmeras de vigilância. Então ele evitou os guardas e saltou por cima do muro da mansão. Su Jingguo era um oficial de alto escalão que ocupava uma posição bastante baixa em comparação com os outros. Seu poder de guarda na mansão era fraco, e com o nível e a força de Anchial, entrar sorrateiramente foi moleza. Quando ele entrou silenciosamente no escritório, a luz estava acesa. Anchial ficou contra a parede e examinou a sala com varredura magnética. Não havia ninguém na sala. Anchial entrou na sala sem fazer barulho. Ele olhou pela sala e percebeu que o prédio era feito de tijolo e madeira normais. Não tinha nenhum metal especial que pudesse impedir qualquer dispositivo de detecção, e a estrutura da sala era clara e simples. Há um cofre escondido atrás da pintura na parede ao lado da mesa. Os olhos de Anchial brilharam. No momento em que ia abrir a pintura para abrir o cofre, ele percebeu algo e parou. Ele olhou cuidadosamente ao redor da sala, então deixou o cofre sozinho e foi até a mesa. Ele tentou abrir as gavetas, mas estavam todas trancadas. No entanto, isso não foi um problema para ele. Como um mecânico que podia construir armas de fogo e robôs, seria uma pena se ele não pudesse nem abrir uma fechadura. Além disso, Anchial já tinha experiência em arrombamento de fechaduras. As gavetas estavam cheias de documentos em papel, principalmente informações internas da Lumiere. Houve alguns relatórios também. Ele vasculhou por um tempo e percebeu que todos eram documentos irrelevantes. No entanto, ele encontrou um pedaço de papel com uma série de números escritos nele, que parecia a senha do cofre, e uma pequena chave de metal que também parecia ser do cofre. Muito óbvio. Anchial balançou a cabeça.
Ele fechou a gaveta e não usou a chave para abrir o cofre. Esconder um cofre atrás de uma pintura era muito comum. A chave e a senha deixadas na gaveta pareciam ter sido feitas de propósito. Parecia uma armadilha. Havia uma chance muito alta de que o cofre fosse uma isca ou uma armadilha, o que acionaria algum tipo de alarme, já que normalmente se lembraria da senha do cofre em vez de anotá-la. Pode ter sido uma suposição incorreta, mas Anxiao estava lá apenas para capturar Su Jingguo. O cofre poderia ser aberto a qualquer momento depois que ele o capturasse. Anxiao caminhou em direção à sala de estar. Ele ouviu alguns guardas conversando entre si e, após uma varredura estratégica e uma comparação de sinais vitais, percebeu que todas essas pessoas estavam em torno do LV-20, o que significava que não eram guardas normais. Eles podiam ser super-humanos e, se não fossem, significava que eram pessoas normais, mas muito elitistas. Parece que estava certo. Anxiao acenou com a cabeça. Os guardas de Su Jingguo esconderam sua verdadeira força, então definitivamente havia algo suspeito acontecendo. Anxiao se virou e subiu para o quarto. Su Jingguo estava descansando, então Anxiao entrou imediatamente e atirou uma bala paralisante em Su Jingguo, deixando-o inconsciente antes que pudesse gritar, então o amarrou com o cobertor. Havia 8 guardas na mansão junto com o assistente de Su Jingguo. Anxiao não planejava deixar nenhum deles escapar. Voltando para a sala, Anxiao não se escondeu mais, ele arrombou a porta e entrou. Os guardas sacaram suas armas imediatamente. No entanto, com o traje mecânico, esses 4 guardas despreparados foram derrotados em segundos. A comoção atraiu atenção. O radar detectou que outros guardas estavam vindo rapidamente. Anxiao quebrou a parede com um grande estrondo e derrubou aqueles guardas um após o outro. O assistente de Su Jingguo era o que mais se escondia, ele estava em torno de 40 LV. No entanto, ele ainda não conseguiu durar mais de 10 segundos antes de Anxiao quebrar seus braços e pernas e jogá-lo no chão. A diferença de força era muito grande, uma vitória fácil para Anxiao. O poder de destruição de Anxiao era como uma demolição, a mansão inteira se transformou em ruínas, e o barulho alto podia ser ouvido de muito longe. Xiao Jin estava de prontidão fora da mansão. Ele interrompeu assim que viu que Anxiao havia conseguido. Su Jingguo e seus guardas estavam todos no pátio e ninguém escapou. Anxiao ficou parado ao lado. Xiao Jin não evitou. Anxiao iniciou o interrogatório no pátio. Ele derramou água em Su Jingguo e nos outros para acordá-los. Su Jingguo sabia que havia sido exposto quando acordou. Como você sabia? Su Jingguo ficou chocado e confuso. Eu sei que você está em contato com Hailen há muito tempo, Xiao Jin disse friamente. Você mudou seus guardas nos últimos anos. Eles são todos estranhos e enviados por Hailen. Você pensou que esta era uma oportunidade quando Black Phantom visitou inesperadamente e executou o assassinato, pensando que você fez isso muito discretamente e destruiu muitos vestígios. Mesmo assim, algumas pistas foram deixadas para trás.